noite. Estamos começando mais um K9 Esporte Clube, mais um programinha totalmente excelente desta internet para discutir esportes, futebol, Fórmula 1, truco, NFL, NBA, o que mais que a gente pode discutir? Bocha. Se alguém tiver aí pedidos de algum esporte, fala com a gente que a gente faz aí um apanhado esportivo para mexer e para comentar, certo? Vamos buscar especialistas no Exato. Exato. Exatamente. Muito boa noite, então. De cima para baixo, Guilherme Canarim, Gui Canarim, professor Gui Canarim, boa noite. Boa noite, pessoal. Então hoje mais um... Um momento, seu Mac Bilito. Vim aqui porque o Michael mandou o cu e você acha da final da Sul-Americana. Vamos falar da Sul-Americana, vamos falar do fiasco dos ingressos Sul-Americana. Mac, obrigado pelos 12, meu querido. Valeu pela força, carinho, parceria e confiança no canal K9. Solta a matilha. Dizia tu que a aritmética de Canarim prossiga. Seu boa noite. Boa noite. É isso então. Só isso. Doutor Guilherme Gatti, líder isolado, campeão brasileiro de 2022. Muito boa noite. Não. Calma, doutor. Calma que eu já vi coisas melhores ficarem piores. Então, vamos com calma, né? Torcedores, calma. Boa noite a todos aí. Torcedores, calma. Boa noite, nossa aposta para evitar um cataclisma em 2022 na Libertadores da América, Caio Marqueto, Furacão. Boa noite, meu querido. Boa noite. Vamos tentar ser campeões, né? Estamos otimistas e vamos subir de patamar se for campeão. Nossa. O Brasil está contigo. Não, mas sabe o Brasil... eu tô vendo que a galera tá com a gente mesmo. Sim. Todos pior contra o Flamengo, né? Então, mas aí que tá. Tu aceita o apoio que vem, correto? Com certeza. O apoio que vem a gente aceita. Então, tá tudo certo, né? Pô, tá tudo certo. Show. Né? Quanto mais, melhor. Pô, posso dar um breaking news antes de começar aqui? Por favor. Porque eu tô sempre no Twitter aqui, né? Uhum. Teve uma jornalista que postou aqui, ó, urgente, a Conmebol avalia mudar o local da final da Libertadores. Montevidéu e Córdoba são os lugares cotados para receber a decisão entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mas a cidade de Uruguai é a favorita. O anúncio deve sair nas próximas horas. Mas tá muito difícil. Ó, eu sei porque tem um cara que trabalha comigo que ele é piloto de avião, né? Ele tá tirando as horas dele lá de voo e tudo mais. E ele tava falando, eles estavam tentando fretar avião pra lá, até acho que mandei pra vocês, ó, brincando. 18 aquela postagem era disso ali. 18 pila por cabeça pra ir pra lá. Nossa. E só vai avião de até 20 passageiros. Nossa. Pra não precisar reabastecer. Exatamente, e por causa do aeroporto lá também, que não tem aeroporto, não tem hotel na cidade. Eu não sei o que deu na cabeça da Conmebol de tentar fazer uma final lá. Doideira. É o complexo Eles imaginaram que uma europeu, final local? Né? Uma final Meu local? Deus. Não, isso aí é a mesma coisa do que botar uma Copa no Catar, né? É igual. É a mesma pegada. É o famoso Money Talks, né? A diferença é que no Catar se justifica pelo petrodólar, né? Agora em Guayaquil... Em Guayaquil... Não, mas assim, o Catar, se você quiser ir hoje pro Catar, você consegue. Qualquer avião vai pra lá, tem onde você ficar. Você tem linha direta, né, pra chegar lá. Agora em Guayaquil você não vai. Não tem voo do Brasil direto. E são 2 times brasileiros. Você tem que. Eu tava dando uma pesquisa. O Caio que trabalha aí com aeroportos pode me dizer melhor. Mas, tipo, se eu não me engano, você tem que ir ou pro Panamá ou você vai pra Bolívia pra pegar depois um outro avião pra ir pra lá. É uma triangulação que não faz sentido existir. Você pode ir pro Equador direto lá, mas eu não lembro qual que é a cidade, mas é bem contramão lá. Tipo, você ir pro mesmo país é mais contramão do que você, que nem se for ir pra Bolívia e depois ir pra lá. Assim. Não faz sentido. É por causa das rotas de voo lá. Não faz sentido. É muito estranho. Muito estranho. Acho que vai acabar isso aí, velho. Acho que não vai se sustentar por muito tempo, não. Mas esse é o quê? Assim, é o 5º ano que tá com isso? Não, acho que é o quarto. Quarto. Se for, é o quarto. Não, mas eu acho assim, é diferente se eles estão tentando se basear em Champions League, alguma coisa assim. Qualquer país da Europa é fácil de se deslocar de um pro outro. Sim, difícil país que não seja.
Agora, Américas, Não dá, Cara, né? e tipo assim, ó, é fácil se deslocar, não custa uma fortuna, o pessoal tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Tem Aham. trem, tem toda uma estrutura que Exato, justifica, né? Aí Ah, você mas- pega é como você falou, você pega um trem, em 2 horas você atravessou Não, você atravessou o continente. e aqui no você Brasil, pensa assim, aqui o local isolado que eles colocam a final da Champions, Istambul, na Turquia. Isso, Aí, Guayaquil. isso, exatamente. E daqui a pouco os caras vão Não faz colocar uma sentido. final na Venezuela, uma final no Peru, nada contra esses países, mas pô, não tem Não, times bons pra chegarem na final desses países. E as Aham. rotas dos países que teoricamente vão chegar, Uruguai, Uhum. Argentina, Brasil principalmente, tipo, não Uhum. dá pra ir, não é inviável. Uma coisa que eu questiono assim, eles não poderiam, de repente, o intervalo entre você saber os finalistas e a final vai dar um pouco mais de um mês. Foi Flamengo e River a primeira final única, tá? 2019. Não foi. Ah, não. Teve 2018, que foi lá na Espanha por causa da treta lá, né? Tá, Teve mas treta, daí, né? ok. Mas daí foi por causa da palhaçandinha dos argentinos, Não, né? tá certo. Foi 19, aí 20, 21 com o Palmeiras e 22 Isso. agora. É isso mesmo. Isso. Então, mas Ah, não seria informação. viável você escolher a final baseado nos finalistas? O problema é que aí você vai dar viés para os times, né? Tipo, por exemplo, se você. Vamos pegar 2 times brasileiros. Se você vai e bota que seja em Brasília, vai dar só flamenguista. Do mesmo jeito. É. Né? E aí também tu cai no problema, não digo nem do planejamento pro lugar, mas do carinho Torcedor. do carinho da Conmebol com as federações, sabe? Porque isso aqui, quando que Guayaquil ia ter uma final de Libertadores? Nossa, nunca. Ia ter uma outra LDU numa final de Libertadores, tá ligado? Nunca. Pô, Tá você ligado? vê, é só você ver. O Corinthians Vasco. foi uma vez, o Sim. Colo-Colo foi uma vez, acontece de vez em quando. Eu trouxe fatos aqui. Não, Vocês informação. Trabalhamos. É, não é ué. corneta, é São informação, fatos né? aqui, ué. Não, São é- fatos. Querem fazer igual a europeu, mas é inviável. Resultado, finais vazias. Fui encher a banheira, o guri voltou e volto na ESPN. Não, já estamos aqui, Luizão. Já estamos com o Esporte Clube, Cara, viu? a final da Sul-Americana tá sofrendo do mesmo problema. Só que lá é pior porque os caras não venderam ingresso, tá ligado? Exatamente. Cara, eu Então, abri tem um aqui pra caminhão de ver. ingresso pra vender. Então, mas a final da Sul é onde? Eu tô por Em fora da final da Córdoba. Sul. Em Córdoba. Córdoba é tipo Argentina, é bem mais fácil de Uhum. chegar. É bem mais fácil de chegar. É tipo Aqui vocês Guarulhos conseguem, Cara, mas, Buenos ó, vocês Aires. conseguem me mas ver assim, aí ó. o que eu tô vendo, tá? Falando bem sinceramente, se a final, por exemplo, fosse em Quito, no Equador, já seria mais fácil. O problema é que tem Toda altitude. vida. Aí eles não colocam, entendeu? Cara, saindo de São Paulo pra Guayaquil, o que o Google diz que dá pra fazer? Não dá, né? Dá pra ir a pé um pedaço, pegar um ônibus, 2 Não dá, aviões, né? um pedaço Não de tem. grama, Não. mais um pedaço a digo, pé. te digo Ó. porque eu cogitei quando saiu o local, né? Tipo, tava, sei Aham. lá, na fase de grupos ainda. Aí eu fui ver como que funciona as rotas pra você ir. Você Sim. tem que fazer os daqui de São Paulo, tá? O que é mais simples de fazer. Ou você vai pro Panamá, que aí tem um voo direto pro Panamá, e aí do Uhum. Panamá você troca de aeronave ou abastece, sei lá o que faz, e aí vai pra Guayaquil. Ou tem um voo que vai pra La Paz, e aí de La Paz não, você vai pra Guayaquil. Não existe rota direta do Brasil, de Tá nenhum louco. lugar do Brasil, pra lá. Pra Guayaquil. Somente fretado. Isso é uma loucura. Tá? Que loucura, tia. Que loucura. Então, Então, Não eu- faz eu sentido. Eu Não sei faz que sentido. tem um site, eu não vou lembrar agora, que ele tem um mapinha das rotas de voo. É um negócio bem bizarro, assim, porque você tem muito voo, assim, saindo de JP, São obrigado Paulo, pelo follow, indo meu querido. pra América do Norte, indo pra Europa e tudo mais. Mas o que você tem mais perto ali do Equador é, tipo, Lima, assim, que é no Peru lá. Rota Que de tem voo. rota direta, assim. E Aí que você pega mesmo a assim, rota e que de mesmo voos assim é internacionais e longe pegar umas pra imagens caramba. ali, você vê. E mesmo assim ainda é longe pra caramba. Comparado, por exemplo, com o que foi na do ano passado. Ano passado já tava 12 mil pra sair daqui de São Paulo Tá pra ir pra lá. maluco. Nossa. Tá maluco. 12 mil. E a gente tá falando do Uruguai, tá? E eu cogitei muitas formas de ir. Mesmo assim, a mais barata saía no mínimo 10k. No Isso mínimo. aqui, Caio, É que isso daí é Brasil. Coloca a rota de voos internacionais aí, imagens que você acha.
Rotas, voos internacionais. Porque, cara, não faz sentido, tá ligado? Só não faz sentido. Skyscanner. Pode ser isso aí. Não, vai em imagens ali mesmo, que você tem geralmente uns mapinhas. Vai. Engraçado é que a Conmebol adotou o modelo de final única, mas o calendário, bobeira. Quer ver, ó? Não, pode abrir essa do lado dos aviãozinhos branco ali. Qual? A amarela ou a branca? Isso, A essa quarta? daí. Aham. Ali você já vê mais ou menos como é que funcionam as rotas ali. Aí abriu, vai tomar no cu, né? Daí abriu um monte de coisa aqui. Abrir imagem, uma nova guia. Deu. É verdade. Então, você já consegue ver meio como que funcionam as rotas ali. Então você tem voo para Bogotá, voo para Lima, Santiago do Chile. Olha lá, não existe rota não do Brasil Não tem, para o Equador. Pra De agora nenhum que lugar. vai- é só- O que você teria que fazer talvez ir para Lima, ir para Lima. Bogotá. É né? pra Lima o negócio. Lima, Guayaquil. Porque Paquito também não tem muito jogo, né? Eles estão cogitando ir para onde, Gui, que você falou? Para o Uruguai ou Montevidéu é a mais cotada. Montevidéu, né? Fica bem mais fácil aí, né? Pô, por favor, né? Só tem que E tomar assim, cuidado com o entre- vento, né? Entre agradar a Federação Equatoriana de Futebol Não e é que agora eles tão- dar os uruguaios. Vamos pro Uruguai, né? É que tá tendo treta lá no Equador. Não sei se vocês tá estão tendo treta lá acompanhando. Tá tendo protesto, tá faltando recurso natural. Os caras estão, tipo, saqueando o supermercado. Tá rolando Mad uma Max, treta. o famoso Na Mad Max. Venezuela, né? Tá rolando uma crise civil lá bem forte. eu diria. Então tá. Então, Então, por isso que eles estão o- cogitando. O Mac Belito ele falou uma coisa, é complexo de querer ser europeu, daí tem duas finais vazias. Exatamente. E também tem uma grande diferença que assim, você pega uma final de Champions em um lugar neutro. Vai torcedor do mundo inteiro pra lá. Eu iria, Sim. né? Eu iria Sim. torcer pra qualquer time, eu queria ver o espetáculo que é uma final de Champions. Exato. Agora, você quer ver o porque- espetáculo que é uma final de Libertadores? Não, e final de Sul-Americana. Cara, exatamente. É exatamente o que eu estou trazendo aqui agora enquanto a gente fala. Cara, a final de Libertadores, beleza, ainda é uma Libertadores da América. Tu ainda consegue um apelo comercial. Aí Miss Bumbum promete ensaio no Morumbi caso São Paulo conquiste a Sul-Americana. Notícia importante, viu? Ó, impactou aí. A ex-Miss Bumbum. Tá. Tá bom, Não é então, né? isso, né? A informação. E, cara, uma Libertadores tu consegue um pouquinho de apelo, sabe? Sim. Mas, cara, Mas uma mesmo assim, tinha que ser Sul-Americana- focado nos grandes centros. E assim, posso estar. O pessoal pode achar que eu tô menosprezando os outros países e tudo mais, mas é que a nossa malha viária não é viável Mas é que na América, na América do Sul. Gato, não tem estrutura. Então, é isso que eu tô te E falando. daí Você outra coisa pegar. que o Gui falou um negócio muito importante. Por exemplo, se você comparar, não tem como a gente não comparar com um europeu. O europeu tem um poder aquisitivo muito maior, é barato de viajar. Tem trem, você tem, né? Exatamente. Isso é proximidade, tamanho do país também, né? Não culpo. Sim. É o tamanho É do tu país. imaginar dentro do Brasil menos até do que... Cara, dentro Você pegar, da acho que- metade sul do Brasil, É, tudo acontecendo ali, tá Se ligado? não me engano, o sul do exato. Brasil é equivalente a 15 países da Europa lá. Um treco assim. Uhum. Né? Então, é uma outra estrutura, não tem como você fazer um campeonato igual. E outra coisa, você pegar assim, países subdesenvolvidos e países de primeiro mundo, né? Ai, cara, Porque, na boa. por exemplo, era tão perto, era tão simples, era só o Edenilson não... ia de carro ali, ia de Celta, né? A minha esperança era vocês nessa Sul-Americana. Não, mas Agora- mas tu acha que aqui era o quê? Cara. Nossa senhora. Um gol, hein? Mas- Um gol. Cara, um gol. Não conseguiu Não é um fazer gol um contra o gol. Flamengo. Um gol contra Não. o Flamengo. Não, faria. Contra o Aí que meu tá. lugar. Contra o Flamengo, faria. Contra o Palmeiras, faria. Faria. Tá ligado? Contra o Bragantino, não fez. Não fez. Tá entendendo? Essa é a merda, entendeu? Exato. Essa é a merda do Inter. Pois é, cara. O problema... Cara, o Inter hoje, até o fim do campeonato, tu me botar contra os times que estão no top 6 do brasileiro, no G6, eu assino. Eu prefiro jogar contra o G6 do que o Z4 hoje. Apesar de ter ganho do Z4. Por milagre. Tá?
né? Naquele jogo da segunda-feira da semana passada que eu tava com medo contra o... Não foi O contra o Havaí. Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, isso aí. Nossa. Mas enfim. assim, cara, de verdade mesmo. Eu gosto do sistema de uma final, eu acho que você, Não, é legal. você tira as possíveis desigualdades de elenco, de estrutura. É um jogo só, pode acontecer qualquer coisa. Com 15 minutos um cara ser expulso, pode acontecer qualquer coisa. Então eu sou a favor, mas eu acho que tinha que ser alguma coisa mais restrita para Brasil, Argentina, Uruguai e talvez um Chile, assim, sabe? o Não, alto se no você meio do pegar locais. Lima no Peru ali, ainda O problema do Peru é que tem altitude, né? Aí você gera mas então, dificuldade assim, de adaptação para os outros que times. tal a ter uma cota de... Primeiro, tu não precisa fazer a final no dia seguinte da semi, certo? Então, conforme vai chegando ali nas quartas de finais, tu já consegue deixar uns lugares em sobreaviso de que sentido? Numa equidistância, entre aspas, dos times que estão nas quartas de final. Sim. Tu pega as quartas de final ou a semi, espera a semi. Não, Da quarta tem 8 times, cara. Geralmente, sabe? numa quarta de final, você já consegue saber, vai ter uma final brasileira, vai ter uma final argentina. Tipo, na volta das quartas. Tu pega o resultado depois da ida das quartas e tu já começa a dar uma especulada. E aí, pô, daqui a pouco Assunção é um lugar que os times que estão... Assunção tem voo direto do Brasil consegue, Pois é. sim. Tem de todas as. Acho que tem de todos os Aí países. daqui a pouco, putz, Santiago é longe. Não, mas Santiago, assim, É longe, fácil. mas é uma triangulação do Brasil com, sei lá, com um time da Bolívia, com um time do Peru. De qualquer lugar você consegue ir pra Sabe? Santiago também. Voozinho de agora- 3 horas, rapidinho. Cara, mas agora Guayaquil, tá ligado? Cara, por quê? E tipo, não é aquilo, né? E ainda é um dos locais mais longes do Equador. É mais eu acho que é difícil de litoral chegar. do Equador ali, não é? É costa. É quase É praia. que é nível do mar. No Equador, Quito é tipo 2.700 metros de altitude. Aí dá aquele BO. Tem uma questão de, tipo, eles não vão colocar nenhum jogo desses em altitude justamente por conta disso. É outro mas- problema que não tem na Europa, né? Ninguém vai jogar na Suíça, nos Alpes, né? Sim. Bem E isso. aí é fácil fazer lá também. Só, cara, é Sul-América, Sul-América, tá ligado? Por favor. Tipo, bota, sei lá, um ano no Uruguai, como foi ano passado, no Brasil no ano anterior, depois Não, vai te- pro teria Paraguai, vai Exatamente, para grandes Chile. capitais. Coloca grandes capitais e você sabe que Olha vai ter essa acesso. loucura, velho. A gente aqui em 5 minutos a gente conseguiu falar todas as cidades que tem estrutura. E os caras, tipo, Tem só falam rede assim, hoteleira, E assim, estrutura cara, aeroviária, E sabe? e a gente falou cidades que tem vários estádios. Pô, em Montevidéu tem no mínimo 4 em bom estado. O Sim. do Peñarol, do Nacional, o estádio municipal deles lá, e tem ainda tem um outro estádio lá, eu não lembro de que time que é um time azul claro lá, que tem... Não é do Defensor? Não. Eu não lembro qual que é. É o time que jogou o Arrascaeta antes Sim. de ir pro Cruzeiro. E aí, por exemplo, você pega São Paulo. São Paulo você tem 4 bons estádios para fazer. Você tem Curitiba, você tem um muito bom. Você tem Porto Alegre, você tem mais 2 que dá para fazer. Rio de Janeiro, você tem no mínimo 2 ali que dá para fazer com estrutura. Então, tipo, só no Brasil tem uns 15 estádios facilmente que daria para fazer. Fora a Série A, cara, praticamente, quem que não tem estádio na Série A só? Não, e estádios com boas condições, pô. Estádio Entendeu? com... Estádios novos, que veio pra Copa do Mundo 2014. Não, o estádio do Atlético Goianiense é muito bom, cara. Sim. Muito bonito, só cabe 12 pessoas. Então, né? Cara, eu preciso demais também. Tá entendendo? Então tem que ter uma estrutura pra receber um público que tu espera que seja um público de final. Não, tem Cara, que eu ser quero saber no mínimo quantas 40 pessoas mil, vão pra né? Guayaquil. No mínimo 30 mil. Não foi isso 40, que fez né? a final de 2005 não ser na Arena da Baixada, Caio? Então, foi isso mesmo, porque o estádio, ele era o meio estádio, né, que as pessoas falavam, e daí eu lembro que eles fizeram uma arquibancada móvel lá, que comportaria daí as 40 que não mil, passou, né? e daí, não, mas é que assim, inicialmente tinha passado, mas aí eles revogaram, não sei o que aconteceu, e daí que foi pro Beira-Rio, né? Aí foi pro Beira-Rio e daí depois Morumbi. Pra mim, vocês perderam a final ali.
Exatamente. Nesse Perderam no bastidor. Mind Games, Porque né? o São Paulo vinha numa. O São Paulo sempre teve um histórico assim de perder na Arena da Baixada. Quem não? E... não, hoje em dia não vale mais tanto, mas. Avisa pro Inter, tem que dar a gurizada do Inter, então. Pois é, mas o Inter perdendo no Beira Rio, né? Então, né? Aí. Filha da Mas... não esquece até hoje que é a final da Sula, Marcelo Cirino. Ai, meu Deus do céu. O Edenilson tava naquilo ainda. Cara, o Edenilson ainda tá no Inter, cara. Cara, mas vocês pegaram o birra mesmo do Edenilson, né? Tá louco. É porque ele pegou ar onde não devia. Onde tu tem que baixar a cabeça e trabalhar, ele pegou ar, entendeu? Sim. Esse é o problema. Ó, uma coisa que o Vocês escolheram ele Leonardo ali falou, ó, Hum. aquela Libertadores a gente nunca ia perder do Atlético fazendo 2 jogos em casa. Cara, assim, se o Atlético fizesse o jogo na arena, Era o outro resultado, final. eu acho que Tinha era outro jogo, final. assim, porque foi- Tinha mais Cara, jogo, tinha mais jogo, né? Foi Assim, um jogo o time de São muito Paulo água era de muito salsicha bom. no Beira-Rio. Aquela final. Uhum. Foi, eu O acho que São 1 a 1, Paulo era né? muito. Não. Foi. Foi 1-0, não foi pro São Paulo? Não, foi 1 a 1. Eu digo assim, o time de São Paulo era muito bom, muito mesmo. Tipo, tinha muita gente. Pô, a dupla de ataque era Luizão e Amoroso. Na reserva tinha Thiago Ribeiro e Diego Tardelli, início de carreira. Então, era um bom time, sabe? Não, você pega Tilcinho na época lá. Ó, no Beira-Rio foi 1 a 1 e depois fala 4 a não, 0, cara, né? É. Não fala desse cara, não. Exato. Não fala desse cara, não, que eu Quem? não gosto dele, do Cicinho. Cara, ele tem, Mas, até o- hoje, ele tem um dos melhores toques de secretária eletrônica da Tem, história do tem futebol, mesmo. né? Tem. Vocês estão ligados? Ó, Não. olha aí, ó a Não campanha tá de ligado. 2005 aí, ó. Vocês Ó a querem campanha ouvir? de 2005. Por Com favor, por favor. os Tem a jogos mão das aí, Gui? oitavas. Não, eu sei de cabeça. Não, então por favor, porque é muito É bom. você ligou para o Cicinho, Ah, agora eu mas lembrei. eu não Então, posso eu não posso atender. atender. Você ligou para o Cicinho. Deixa um recado que eu Cara, que eu retorno retorno para pra você. você. E Eu aí, lembro. Tem um Sensacional. porém. Quando o Cicinho foi para o Real Madrid, ele fez foi em logo depois espanhol disso, essa né? versão. Ele fez Usted espanhol, llamó a Cicinho. Mas de momento eu não posso lhe atender. Não, mas eu concordo até, assim, Renato. Naquela época o São Paulo ele era muito imbatível, mas, assim, chegava na arena e perdia. Ó, o que o Luizão falou, eu concordo com uma final só também, e restringir, infelizmente, entre alguns países. Pois a estrutura logística é péssima pra se realizar, é fato. Parece que a Conmebol quer fazer média com todos os países. Óbvio, dinheiro, né? É dinheiro, é dinheiro. Ótimo, Sim. óbvio. Na óbvio. verdade, é mais influência do que dinheiro. É, porque aí Sim. na hora de eleger o cara pra comandar a Comebol por mais um Exato. mandato, ele Ah. consegue mais voto da Federação do Equador, porque Tá, levou a mas, final pra lá, mas e a assim. Claro. Federação do Equador, os votos são mais relevantes que a Federação Brasileira? É Federação voto quantidade, peso né? 1, é peso 1, é igual. É peso 1, mano. É peso 1, não é que nem, É, se ele sei lá, ganhar a os- eleição dos é. Estados Unidos. Ganha quantas delegações É, quer, né? não é isso, é cada um vale peso um. E É. é aquilo. O Se ele voto do conquistar Brasil. os pequenos, né? O voto do Brasil vale o mesmo que o voto da Guatemala, é a mesma coisa. Não, Guatemala não tá na Conmebol. Né? Não sei, foi um país Guatemala pequeno não que eu tá lembrei aqui. Não, Não, Quais são os países associados à Conmebol? Todos da América Venezuela, do Sul, Uruguai, menos o Peru. Suriname e Não tem. Guiana Acho- Francesa, Acho que Suriname e Guiana, Guiana. Guiana Francesa e Suriname não estão. Fora isso, tem todos. No caso eles não tem nem nada pra fazer, né? Aqui, Existe a seleção, cara. Seleção Suriname. Deve Tem, jogar mas são com poucos, CACAF, ó, né? poucos os países que Com são da CACAF, Conmebol, com ó. CACAF. É Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru. Peru, Uruguai e Venezuela. É, são só os 10 das eliminatórias. Né? Cara, tem muito time. É que tem muita ilha, né? Tem Aham. muita ilha ali Tem no Caribe, né? no Caribe. Cara, mas que baita. Pô, Sinto falta de vamos Trinidad partir e do. Ó, Tobago. Né? eu posso lembro na posso Copa fazer 2006. Trinidad e Tobago, né? É, eu lembro. um pacto aqui com vocês Ah, da eliminatória pra Copa. Como é que é o nome da Copa? Com CACAF, né? Não, a Copa, Não, a próxima Da Copa Conca é. Champions. O Não. quê? Não sei Ai, o que meu você tá Deus, querendo dizer. o apelido da Copa que vai ser no Uruguai, Argentina, é. não é apelido, né? É o que os Sim, é caras o botaram acrônimo. Como é que é? Copa, Uruguai, Argentina. Meu Deus, como é que é o nome? Cara, que coceira. Puta que Ah, pariu. eu sei o que é, mas eu não sei o nome. Eu É, não lembro, É, não, é eu as vi, siglas, mas eu- né?
É a sigla. Chupar. Chupar, a Copa Chupar. Chupar 2030. Pra chupar 2030, pra dar um tempo, assim. Na real, tem 2026 nos Estados Unidos, né? Então, vamos assinar aqui um pacto para o Nova Esporte Clube estar acontecendo daqui 4 anos. E a gente 4 cobrir não, né, todos filho? os jogos. 8. Não, pros Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é a próxima. Uhum. A gente cobrir todos os jogos da eliminatória da CONCACAF. Porque deve ter uns jogos tipo Ilhas Virgens e Antigua. E Barbuda. Cara, eu vou dizer pra vocês que eu já acompanhei uma época, porque o meu tio é hondurenho, né? Ele mora lá. Sério? Então eu acompanhei uma época da CONCACAF. Cara, tem uns jogos bem tristes. Não, deve ser uns jogos assim que dá 10-7, 13-12. Ah, ele tava passando pelos resultados ali, tinha uma Guatemala 8, não sei Vamos quem, ver. 0. Tá, ó. Cara, o México não tem nem graça, né? Esse ano até fica México aí tem jogo aqui, ó, né? vazou o cofre, hein? Vazou o cofre. Olha lá, o arroba escondeu lá. Eu tenho 2 camisas de lá, ó. Essa aqui, que time que é esse aqui? Ele não ouviu Olímpia. nada que a gente falou. Tá. Não estudei nada. Olímpia, de Honduras, e eu tenho uma da seleção. Ó. Ah, que massa, velho. Quer fuder. Eu gosto dessas coisas aí, tá? Cara, É o essa tipo da de seleção coisa- é daqueles tecidos que parece que pesa 40 quilos, tá ligado? Algodão, aquele que se o cara joga Nossa, na é chuva, horrível, parece o cara, Andrezinho, que jogou no Inter, no Não, Flamengo, tu pode correndo. botar 6 litros de desodorante E e garra, vai dar de aço. vai garrar. E aquela asa que nunca mais sai da camiseta. Fechei. Não, tá impregnado. Cara, o Canadá ganhou, fez 12 pontos. El Salvador fez 10 de 12, tá? Curaçao e Guatemala fizeram 10 de 12. Curaçao Panamá é... fez 12. Curaçao Cara, pra Curaçao mim é líder de do cor, grupo, né? tá? Copa esse ano. Líder do grupo, tá? Eles estavam muito bem. Haiti fez 9, porque a seleção de Santa Lúcia não jogou, então foram só 3 jogos do grupo E. Ó, nem sabia Cara, disso, hein? tem uma ilha chamada Turks e Caicos. Caicos. Turks e Caicos, tá? E São Cristóvão fez 9, perdeu a primeira partida São Cristóvão, hein? Pô, parece campeonato de bairro, tá ligado? São Cristóvão é Parece tipo o que- bairro aqui, vizinho. Isso. Exato. Cara, tem um jogo aqui que deve ter sido... Ó, Suriname e Granada cancelado. Ninguém assistiu falta no final das contas, né? Meu Deus, cara. Pô, não virou Suriname meteu notícia. 6 na Nicarágua. Cara, o Suriname consegue meter 6 na Nicarágua, mas consegue tomar 1 de São Vicente e Granadinas. Ao mesmo Meu Deus. tempo que São Vicente e Nicarágua... Quanto é que foi? Eu não sei se eu quero procurar essa informação também. Eu acho que não precisa, né? A gente tá se estendendo um pouco, né? Daqui a O pouco a gente vai verdadeiro estar com. jogo desse país aí é contra a fome, né? Não é? Que Que pariu. são... Nossa, Daqui a pouco a gente Passa vai uma estar vaga. vendo. Isso, vai isso tá é vendo maldade eliminatória da de falar assim, ó, Oceania, cara. deu WO porque a equipe não almoçou. não É, tinha chuteira. tá Não ligado? tinha chuteira. Cara, eu não duvido, tá? Eu vou dizer que eu não duvido umas paradas dessa, tá? Mano, Eu Os não caras duvido. jogam bola de hobby, pô. pô, isso aí é amador. tipo. Esses são os Islândia na definitivos. Copa, tá ligado? São definitivamente os leiteiros do. É, exato. É o que tipo vão pra Islândia próxima na Copa. Tinha uns Mas caras porque que a não, não eram jogador de futebol profissional. Mas na próxima Copa vai ter isso, vai ter quantos times na próxima Copa? Eles querem fazer Entendi. com 40 e... É, É? Caminhão de time. Né? Não, Mas se a sabe- gente sabe organizar, por que eu já que é falei, isso, se a né? gente organizar. Até a Itália vai pra Copa. Não, então, Até- mas você sabe por que é isso, né? É justamente por causa disso. Pra Itália e pra Sim, Copa. mas- Não, porque mas tem seleção grande vai ficar grande ficando de fora. É isso É. mesmo. Mas daí a culpa é de quem? Ah, é um absurdo a Eurocopa Ah, cara, não dar mas, ó, vaga pra Copa do Mundo. Irmão, faz o Não, mínimo De verdade. e vai pra eu vou- Copa. Não é passando pano, não, tá? Mas eu acho que o sistema de eliminatória da Europa é muito, muito, muito ridículo. Comparado comparado com das outras confederações. Pô, no Brasil tem 10 seleções, classifica 5. Tipo, Ah, pra isso. Comebol, entendeu? Sim, sim. Entendeu? É muito fácil. Agora você pega a Europa, Não, é só passa o 4, primeiro de cada grupo. São 4 mais mais um, um. né? Ah, mas aí você vai pegar o cara Porque da quantas CONCACAF, aí você seleções pega tem? o Curaçao aí, entendeu? Então, tipo, Não, é com a Oceania, né? É com a Oceania. Entendeu? O Curaçao vai Não. pegar o México lá. não, eles pegam o vencedor de quem ganha da Oceania contra a CONCACAF, que normalmente é a CONCACAF. Uhum. É assim É. que funciona.
É tipo assim, vai um da CONCACAF com o da Oceania, aí eles disputam. Normalmente Tudo era a vai Austrália, jogando só com que a quem? Austrália agora tá jogando pela Ásia. Olha como é que é. Sim. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. A É. primeira fase da eliminatória é essa fase de grupo, com esses grupos do A ao F, com 5 times. Só ida, Uhum. tá? Ida, Aham. 5 times. Aí tá esses times bons, tá? Aí, a segunda fase, a gente tem 3 chaves. Deixa eu ver. Quais são os classificados? É o primeiro de É o cada primeiro grupo. de cada grupo, mais o segundo, o melhor segundo colocado. Não, nem isso. É só o primeiro de cada grupo. É? Tem, É são só o 6 primeiro de grupos? cada grupo. E aí são 6 times. Salvador e mata-mata. É um mata-mata que É um mata só. é um mata. E aí, os 3 que passam é o Salvador, Canadá e Panamá. É o Salvador, Canadá e Panamá. São os que vão pro octogonal com Costa Rica, Estados Unidos, México e Canadá, Jamaica. Que é o pessoal do norte. Que é o pessoal, mas ali é o pessoal com um ranking maior, eu acho, né? Tá, mas Deve vamos pra ser lá pra pelo apanhar, né? E aí vem 8 times. Aí são 8 times, Aí passam passa 3, três mais e um. vai pra repescagem. Isso. Sim. Agora Entendeu? fez sentido. Não, agora fez sentido. A gente tem que começar a acompanhar então desde a primeira Ô, fase, viu? O da... Aí o quarto pega o vencedor da Oceania, que foi a Costa Rica, ganhou da Nova Zelândia, aí depois Isso. pega o vencedor aqui da Sul-Americana. Que aí Isso. pegou o Peru e o Peru saiu fora. Nossa, golaço Aí do entrou, Rodrigo. entrou a Que Costa puxa, Rica. Não deu nem tempo, que a gente começou o Canal Esporte Clube. Eu ia falar que o Gigante da Colina tinha feito 1-0. Então a gente tá aqui agora e aí o Londrina empatou, né? Sim. Cara, Pô, mas que o negócio torcedor. da classificatória da Europa, tipo, beleza, é ridículo. Tipo, classifica também um de cada grupo, depois é mata e foda-se. Mas a Itália não pode perder pra Macedônia. Né, não pode não ganhar. Não, perdeu, Não né? pode. Perdeu, Não tomou o pode. gol no último lance. Tipo, não pode deixar chegar o jogo. Itália e Macedônia do Norte não pode deixar chegar o último lance do jogo. No 0-0. O problema é, passa só o primeiro. Isso, passa só o primeiro. E esse é o BO, porque tem muita seleção boa. E é Sim. quando a gente fala que não existe mais bobo no futebol, é Sim, justamente isso. Presta atenção, nosso grupo tem Sérvia e Suíça. O Brasil, se não abrir o olho, o Brasil tá passando o carro em Tunísia, em Gana, Mas vai a pegar Tunísia tem um Camarões. futebol bem parecido com a Sérvia, cara. Não tem, cara. Não tem. Não tem. eu não sei. A Sérvia botou Portugal do Cristiano Ronaldo pra mamar na Europa. Tá, mas assim, aproveitando que a gente já caiu então na seleção brasileira, a gente pode definir que o quarteto de frente é esse? Ney 10, Pombo, Rafinha e Vini? Eu jogaria assim. Eu também. Não sei. Eu não sei se com Depende. Paquetá. Eu não sei se com Paquetá. Depende do jogo. Eu acho que depende do. Eu acho que vai Seleção depender do jogo. fechada, o Brasil não vai conseguir, não vai arrumar nada com isso. Não. Ah, Se eu pegar a acho... Suíça, ok. o Brasil não arruma nada. De verdade. Ah, eu acho que sim, cara. Porque assim, são. O Brasil precisa de. Não digo Richarlison, mas os outros 3 são jogadores que exigem uma marcação dupla. E se você faz marcação dupla em alguém, você deixa de fora, cara. O problema é que Pombo os caras abrem. É, O então. problema é que O eles Pombo é esperto, abrem. cara. Não tem Olha o gol que presença o Pombo diária. fez Você não contra afunda. contra os caras. O de primeira de fora da área, não Nossa, tinha ele foi- espaço. nossa, Ele foi um gerou golaço. espaço. Golaço, cara, golaço de centroavante aquilo ali. Gol de Sim. Ronaldo Fenômeno também. É. Por que o Atlético Paranaense conseguiu reverter a situação contra o Palmeiras fechado lá no segundo jogo da semifinal? Porque tinha presença diária. Botou o Pablo, acabou a zaga do Palmeiras. Você precisa de presença. Quando vier um cara fechado, um time fechado, como a Suíça gosta de se fechar bastante, o Brasil vai precisar de presença ali. E o mas Richarlison daí é muito mas- móvel. Mas daí Aí você pega quer quem? O Pedro? Sim, Sim. sim. O Pedro é um bom Tá, passador. mas aí a gente tá falando do seguinte. Qual que seria o time fixo da seleção? Seriam Não, esses 4. mas aí Em é que jogos eu acho. específicos contra seleções fechadas, aí você muda. Eu acho que aí é que tá o problema. Você não tem que ter os caras fixos. Você tem que se adaptar conforme o seu adversário. Você vai pegar uma Suíça fechadinha, você vai precisar de presença diária. Não, de cara mas tu tem que ter segure uma ideia zagueiro. de time. Eu Sim, concordo sim. com isso. Eu concordo com isso, Só Samuel que- Ferreira. Mas tu Ah. tem que ter uma ideia de time.
Mas aí que tá, a espinha dorsal vai ser sempre a mesma. Você vai ter que ser 2 aberto e um centralizado. A espinha dorsal é a mesma. O que importa é a característica de cada um dos jogadores. Ok. Por isso que eu falo, ok. não falo talvez o Rafinha e o Vini aberto. Vai ter jogo que vai precisar, por exemplo, de um Gabriel Jesus. Vai ter jogo que vai precisar do Pedro. Entendeu? Vai ter jogo que você vai precisar jogar o Neymar aberto. Então, mas aí olha o que você tá falando. Você tá falando, vai ter jogo que vai precisar. Mas a base é os 4. Cara, põe o Dante, ele conhece os alemães, põe o Bernardo Alegria nas pernas e vamos pra cima deles, tá? É isso. Cara, Davi Luiz na zaga. Pra a mim é vantagem só o desse ano. Neymar ali na frente. Eu não tenho, pra mim, não tem posição cativa nenhum dos três. Mas se você vê bem assim, ó. Aí opinião minha, eu prefiro muito mais o Antony do que o Rafinha. Eu acho que ele tem mais potencial. O Rafinha é bom hoje eu jogador, acho o Rafinha ele Não, melhor. o Rafinha, cara, mudou meu conceito no jogo de terça-feira, cara. O Rafinha. Você viu o gol de cabeça dele? Vocês Aham. acompanhavam o Rafinha no Leeds? Não. Não. Eu via, tipo, uns 2, 3 jogos dele. Depois que ele começou a ir pra seleção. Então, foi eu também. Antes eu não sabia nem quem era o Rafinha. Eu conheci Agora eu já ele tô desde fazendo o Nice. campanha pro Rafinha vir jogar no Inter, entendeu? É tipo É. isso. Rafinha, ele sempre jogou bem desde o Nice, lá na França. Sim. Ele é um bom jogador. Mas, cara, assim, eu tenho essa ideia na cabeça, porque eu acho que, tipo assim, pra mim o Pedro não pode ser reserva de ninguém. E eu acho que é só o Neymar que tem vaga cativa ali. Aham. E jogando de 10. Não, de 10. Neymar Porque é 10. assim, 10. Eu acho que a única coisa certa que a gente pode dizer, e eu concordo, porque a gente tem tanta peça boa do meio pra frente ali nessa seleção, tanta opção de mudar um jogo com o cara que vem do banco, que a única coisa que é 100% que é o que tem que ser é o Ney de 10. Eu O resto, concordo a gente vê o que discordando. acontece. Concordo discordando, porque eu acho que o Brasil tem muita característica similar, cara. Falta um Pedro, falta um Gabigol, faltam uns caras diferentes. Porque você pega, é Rafinha, Antony, Gabriel Vini Barbosa. Júnior A e gente, Rodrigo. a gente tem assinado que a gente se refere a Gabriel Barbosa. Tá. Não vem bem, com o Gabigol, tudo não. Tudo bem. Mas, por exemplo, você tem Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha e Antony. São iguais. Se você trocar a camisa de um e botar no outro, você sabe que é mais ou menos a mesma coisa. A mesma Mas aí que característica tá. de jogo. É isso que eu quero dizer. Ó, eu vou falar do Inter, vou trazer pro meu assado, que é o que eu tenho todo dia me estressando. O Wanderson e o Pedro Henrique são jogadores de lado de campo que fazem uma função semelhante. A questão é, tu tira um que tá jogando mal, tu tem um cara que vai fazer a função, tu sabe que ele vai fazer aquela função, que ele vai entregar o que tu quer, que o titular daqui a pouco não entregou, e vai entrar descansado e vai fazer uma fumaça, tá entendendo? Então, tu tem a manutenção da tua ideia de jogo. Eu acho que a única coisa que o Brasil muda é o centroavante. Entre a movimentação do Richarlison, entre daqui a pouco A uma referência eventual do Pedro, movimentação do Jesus, entre a referência do Pedro, e eu acho que é isso que a gente tem de ferramenta de mudar característica de Não, jogo. Porque e eu- do lado... E foi O isso lado é que fez a clarinho. gente perder a Copa na última Copa. Justamente Exato, porque isso. não tinha ninguém diferente. Era sempre a mesma coisa. Você trocar uma isso. peça só pra outra e depender da individualidade, eu acho que é pra tiro no escuro de novo. E Mas se tivesse você alguém não diferente, concorda que a gente o nível tá era dependendo- muito abaixo, né? Uhum. Aí que tá. Esse tu ano não era um conseguia nível manter o bem- nível da Você não Copa. tinha elenco. É. Você tinha Não, os não tinha caras elenco, titulares não muito tinha. bons. Não tinha elenco porque o Tite não levou. Desculpa. Sim, não. Desculpa. Porque jogador bom você tinha. O Tite que só levou a panela dele. O que ele tá fazendo um pouco agora. Ele tá modificando agora só com essa vinda do Pedro. E só Mas também. tu acha que é errado? Não 100% errado nem 100% certo. Tu vem com um trabalho de time. Tu sabe que o Tite é um cara que mantém um Ele é trabalho paneleiro. regular. Pode falar que ele é paneleiro. Não, ele é paneleiro. Mas é que tá, tu sabe que o Tite é paneleiro. Tu não vai querer que ele convoque 5 caras pra jogar 2 jogos antes da Copa e levar ele pra Copa. Ele não vai fazer. Não, eu gostaria que ele convocasse os melhores no momento. É Mas isso só que eu que gostaria. É complicado você Desde convocar os sempre. melhores no momento um mês antes. Em que momento? Não, É isso aí. Isso aí, em que Então, momento? mas aí é que tá. Você perde muita oportunidade de testar gente que tá bem. Tá, Quanto mas assim, tempo a gente então- perdeu com o Felipe Coutinho sendo Então, reserva do então Barcelona? vamos deixamos colocar de testar nome. possibilidade. Vamos colocar nome. Que nome que você levaria que o Tite não levou?
desde do ciclo inteiro, desde 2018, Fique à vontade. Muita gente. À vontade pra falar. O que você tem a revolta. Então aí. vamos falar. Desde Vamos lá, o goleiro. coração. Algum goleiro que tu levaria que não seja esses três? De goleiro, eu acho que é a única posição que efetivamente a gente não tem que testar ninguém. É isso são aí. só esses. É Tá, esses aí mesmo, ok. não tem mais ninguém. Tá. Agora, zagueiro. Zagueiro. Você tinha. Tá, eu tô com a última convocação aqui, vocês estão vendo? Eu tô com a Eu tô última. vendo aí, eu tô na tela com você. Juninho, eu acho que o Tite não é tanto. O Tite, eu vou te dizer que o Tite não abre as pernas pra CBF. Ao ponto que a CBF gostaria que ele abrisse, tá ligado? Mas uma coisa que eu achei que ficou claro foi ele. Lembra? Você chegou a ver uma entrevista dele falando como que ele conheceu o Rafinha? Rafinha foi- mandou um Snapchat pra ele. Não, que foi tipo foi algum empresário, alguém da CBF que falou assim, ó, tem esse cara aqui que joga em tal lugar, dá uma olhada nele. E nisso ele achou o cara, porque não foi um trabalho assim de comissão técnica e procurar talentos. Não, mas daí eu aceito. Aí eu aceito. Não, né? Ok, Então, ok. É diferente tu dar uma olhada nele com convoca esse cara. Então, mas É. será que não foi convoca esse cara? Pá, Nunca com Tite, eu saberemos. não sei. Nunca Nunca saberemos. saberemos. Nunca É, não- saberemos. Se as pessoas soubessem o que acontece, Elas ficariam enojadas. enojadas. Falando de zagueiro, tá? Que eu tô vendo a sua convocação. Por exemplo, o Thiago Silva hoje tem 38. Não, Com Thiago todo o Silva não levaria. respeito e toda a história que ele tem, desde a última Copa já não era mais pra estar presente. Não era E pra aí estar eu no vou- ciclo mais, né? E aí eu vou citar um nome que me vem à cabeça. Diego Carlos, ex-São Paulo, e que hoje tá no Aston Villa. Tava no Sevilha voando e que agora se machucou. Pra Aston Villa. Uhum. Acho um ótimo zagueiro e que merecia ser testado dentro desse período. Por exemplo, agora você pega o Ibáñez, primeira vez que ele foi convocado. Um jogador que não jogou muito bem nem no Fluminense, saiu para Roma, era reserva até Peraí, essa de quem que temporada. você tá falando? Ah, o Do Ibáñez. Ibáñez, Saiu do Fluminense, ficou uns 3, 4 anos amargando a reserva na Roma e esse ano assumiu a titularidade. Então, assim, Ele não parece, ele não parece o nome de jogador genérico do PES, que Olha, acha que brasileiro fala espanhol. E ele aí tem, botam acho que a uns mãe Ibáñez, dele é assim. colombiana, alguma coisa assim. A mãe dele Ah, é latina e aí ele tem esse nome por causa disso. Não só um parênteses, porque me passa muito essa vibe. O Ibáñez no Brasil, caralho, convocaram alguém genérico do FIFA. Que É, não tem direito, tá ligado? Ou algum Isso. paraguaio aí, Né? Parece o nome de seleção paraguaia. Então, eu acho que em questão de zagueiro dava pra se testar mais nomes. Eu acho que o Thiago Silva não merece mais estar. O Bremer demorou demais pra vir também. Pra ver. Ele tem Não, jogando Bremer não. umas 2 temporadas muito bem. E aí, por exemplo, vai ser chamado na última convocação, não dá pra testar. Então, pra mim, acho que não vale de nada. E aí, quando você fala de lateral, a gente sabe que o Alexandre, Não, não. Danilo, Alex Telles, todos eles são sempre as figurinhas repetidas. E a gente tem aqui no Brasil, inclusive, laterais jogando e jogando muito bem. Aí eu vou citar 2 nomes para ninguém me chamar de clubista: Marcos Rocha e Fagner. O Fagner hoje não tá merecendo, mas o Marcos Rocha fez um ciclo pós-Copa de 2018 muito regular. E Merecia o pelo Pretinho menos Rode? uma Não. chamada. Não, Então, aí eu acho que é forçar. não, aí já é demais, né? Mas Acho que nem ele chamaria ele. Não, eu Entendeu? acho que nem ele convocaria ele. É, O mas Rodinei tem é essa isso. noção. Mas eu acho que falta um Renan Lodge aí, por exemplo, que joga. Sim, que agora vai assumir a vaga do Arona, que saiu, que também é um ótimo Caiu jogador. no colo dele a convocação. Uhum. Que também é um ótimo jogador. Então, Sim, por mas, exemplo, né? você tem opções, dá pra você testar. O Danilo hoje já é mais de 30 a mais, o Alexander 30 a mais, e a gente não tem opção de lateral hoje. E o Alex Telles não manda muito bem, não, cara. Hoje eu tava fazendo, não sei se foi hoje ou ontem, eu tava fazendo almoço e eu tava ouvindo a rádio, e aí um comentarista da Gaúcha aqui, o Luciano da Silva Lopes, falou o seguinte: ele botou Aham. os filhos dele na escolinha de futebol. O menor eu acho que tem 6 ou 7, o outro tem 10, 11. Não tem tanto. Menos de 10 os guri, menos de 11, tá? Um é mais novo que o outro, mas enfim. E aí ele disse que chegou pro técnico, né? A professora da escolinha falou: eles vão ser lateral direito. Ah, Porque não. Posição, cara, existe mais lateral. fácil de se convocar. Cara, eles vão ser lateral direito. Sim. Independente da aptidão do guri, tem 10 anos de idade, tem pelo menos 8 pra aprender a ser lateral direito. Porque o Danilo tá indo pra uma Copa. O Danilo é um jogador ruim? Não é. Boa noite, meu vizinho. Não é. Não, mas se Não é você um vê jogador o ruim. retrospecto que a gente tem de laterais,
Mas, Você não exatamente. tem, você não Então, tem assim, opção, você não testa opção. Esse é o problema. Lateral tem, leva pra testar. Ué. Não mas tem aí ninguém. que tá. Aí que tá. Cara, é a posição mais deficiente que tem hoje é fácil os lateral. Mas aí é que tá, DBO, é isso que eu tô falando. O Fagner é o melhor lateral direito do Brasil há muitos anos, e o Marcos Rocha junto com ele. E os dois não São tiveram. regulares, acima de tudo regularidade, né? E o porquê que o. E aí eu te pergunto, por que que o Rocha nunca teve uma convocação? Não tô falando que ele deve ir pra Copa, inclusive ele tá hoje abaixo do Mike, dentro do próprio Palmeiras. Tá? Uhum. Não tô defendendo que ele deveria ir pra Copa Só agora. questão de Só que assim, testar, né? Desde Sim. 2018, o cara foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, ganhou 2 Libertadores jogando de titular nos últimos 4 anos, num dos melhores times do Brasil no período. E não teve uma convocação. Sim. Entendeu? Então, poxa, beleza. A gente tá falando da posição mais carente que a gente tem na seleção. Será que isso pesou pro Tite, Júnior? Do Fagner, quando foi Muito levado, provavelmente. falaram que era bruxismo do Tite? é E daí agora ele não quis chamar pra não levar essa fama de novo? É que o Fagner não tá nem jogando, né? Ele é reserva hoje. do Corinthians, porque ele só Não se neste machuca. momento. Não neste momento. O Gato Mas falou, no deixou claro ciclo, isso. no ciclo. No ciclo. Então, mas Eu aí sei. é que tá. É o que a gente tem. E os dois, assim, não tô falando que o Danilo é ruim. Tanto que ele é titular da Juventus e ninguém contesta ele na Itália. Sim. Mas você precisa de um reserva. E você ficar dependendo do Daniel Alves com 39 anos para ser o Não, Então, lateral pelo da amor de seleção, Deus. não tem como. Não É há o ponto- renovação que se sustente. É o ponto que eu ia chegar. A gente vem de Roberto Carlos e Marcelo. A gente vem de Cafu e Dani Alves. E aí? Então, A régua mas ficou parou alta. aí. Matou eu os acho, cara, que, matou eu os acho que cara. exatamente esse é o problema. Porque se você vê, que nem o Gato falou, o Danilo é incontestável na Juventus, o Alexandre também. O Alex Telles estava amargando uma reserva pro Luke Shaw, mas agora parece que voltou a jogar mais regularmente, né? Uhum. Mas assim, não são jogadores ruins. Mas aí você tem essa régua. Cara, que manchete maravilhosa. Você viu que ele desmentiu, né? Pumas divulga lesão no joelho de Daniel Alves, mas jogador desmente. Sim. Clube mexicano publica nota falando sobre o problema físico lateral há 2 meses da Copa, mas lateral garante, abre aspas, está tudo bem, tudo tranquilo. Time depois apaga post. Foi muito bizarro isso. Cara, complicado. o Daniel Alves vai até sem uma perna jogar, né? Não, é isso que eu tô falando. Ele é um ótimo E esse é tocador meu de medo. pandeiro. É muito Esse é bom meu se ele estiver presente no grupo. Ah, cara, mas eu não. nossa, eu Não não vai, sei. mano. Eu não Não sei. vai mais, cara. Eu não sei. Já Não, deu, já. Já deu, pô. Não tem que. Tá Já ótimo, deu, né? e o pior é a pessoa que não aceita que já deu. Não, Sim. mas assim, o que me deixa mais puto é tipo assim, eu que eu brincava com os meus amigos palmeirenses. O problema não é o Daverson jogar no Palmeiras, o problema é quem contrata. O problema não é o Daniel Alves jogar na seleção, o problema é quem tá chamando. Ele já não joga de lateral oficialmente, já vai fazer uns 3 ou 4 anos, desde que ele veio de São Se Paulo. me chamarem pra ir pra Copa, eu vou também. A culpa é dos caras, eu vou. É, Sim, O sim. Daniel Alves não joga mais de lateral, vai fazer uns 3 anos, desde que Desde que ele veio veio de pro São Paulo, né? E tipo, Que ele é colocou na contratado cabeça pra que ele quer ser lateral. meia, né? É igual o Gabriel, o menino do Palmeiras, que jogava de volante e foi chamado pra ser lateral. E aí ele botou na cabeça que ele era lateral e parou de jogar bola. Então, tipo, não faz sentido. Entendeu? E aí continuando na nossa saga de jogadores, ó, eu vou citar 3 nomes pra vocês. pra meia De cancha? meia, tá? André, Fluminense, que É vem pro jogando próximo uma- ciclo. Mas Não. vai ser o próximo ciclo, mas certamente. que vem jogando muita bola desde o ano passado e que também não foi Uhum. testado. Mas é pro Ou- próximo ciclo, isso eu tenho certeza. Outro jogador também que não foi testado e que tem vem jogado muita bola é o João Gomes, do Flamengo, que é um jogador muito bom. Próximo Muito bom ciclo mesmo. também, certamente. Muito bom mesmo, de verdade. E o terceiro é o meu clubismo, que foi levado e sequer entrou em campo, e que pra mim isso é um absurdo, que é o Danilo. Que não faz sentido algum você levar pra fazer E nem teste testar. e aí você chegar e Nem falar testar. que é porque ele é introvertido. Oi? O Adenor falou isso? Eu não vi. A justificativa é que ele ficou retraído demais nos treinamentos. E o que o Abel falou que fez mal pra ele ir pra seleção? Que justamente a saída para e foi num contexto que todo mundo tirou Então, de eu contexto, vi, mas eu vi o fora de contexto. Só. a entrevista dele foi que perguntaram porque o Danilo foi expulso no jogo contra o Santos, né?
E aí perguntaram, pô, já é a segunda expulsão dele num curto período, né? E o que você imagina que tenha acontecido com ele? Aí ele falou assim, poxa, desde que ele voltou da seleção, ele não tem jogado do mesmo jeito que ele tinha jogado. E a gente sabe que o jogador brasileiro tem uma questão muito psicológica, porque muitos deles vêm de baixo e que são jogadores de origem mais humilde, que quando sobem até o ápice, eles podem ter uma dificuldade de assimilar aquele momento. E aí isso pode estar acontecendo com o Danilo. Eu preciso conversar com ele, a gente vai fazer esse trabalho internamente, mas ele é um bom menino e que vai se recuperar, enfim, foi isso que ele falou. Mas aí todo mundo tirou de contexto falando que a ida para a seleção foi ruim para o Danilo por conta disso. Mas Tu quer um cara que a seleção estragou até ele botar a cabeça no lugar de novo? Leandro Damião. O Damião, quando ele foi convocado pelo Inter... Cara, o Damião só joga no Inter, ponto. Mas no Inter ele estava jogando. Ele foi convocado, ele voltou jogando mal, estava sendo contestado. O que aconteceu? Maior transação interna do futebol brasileiro. Existe bobo ainda no futebol, né? Existe um provou sempre isso. vai ter, né? E aí, enfim, só o parênteses, mas a seleção tem isso, cara. Às vezes o cara vai e ele pensa, caralho, cheguei lá, e agora? Cara, coloca na cabeça. Imagina você, quando você tinha 21 anos, o que você estava fazendo? Se você tivesse 2 Libertadores no currículo, sendo titular das 2, convocado para a seleção, jogando em um dos melhores times do Brasil, o que você ia imaginar com 21 anos de idade? Vindo do interior da Bahia, sem dinheiro para comprar uma chuteira para jogar bola na várzea. É complicado, cara. Não é qualquer pessoa que tem cabeça pra isso. Eu pensorei, vou aceitar a primeira proposta da China, ganhar milhões. Isso. Entendeu? Então, tipo, é muito complicado pra cabeça do moleque. Por isso que a torcida do Palmeiras não tá cobrando ele nem nada disso. Porque a gente sabe que o moleque tem potencial. Dos 3, todo mundo sabia que ele era o que tinha mais potencial. O Patrick, a gente sabia que era fogo de palha, porque ele nunca jogou bola. Ele foi Botafogo, né? Ele é reserva do Tietê hoje, tá? Nossa. Tá? A gente sabia que ele não era bom, porque ele só ficou famoso porque bateu o último pênalti no Paulista contra o Corinthians, e aí todo mundo puta, o Patrick de Paula, cara frio, não sei o que, taça das favelas e tal, e aí por isso que todo mundo botou a banca nele. Ele é taça das favelas, tá. Tô tentando lembrar de onde que ele tinha vindo. Então. Fiquei com essa coceirinha aí, muito obrigado. Nunca ninguém colocou ele como, pelo menos aqui na torcida do Palmeiras, todo mundo sabia que ele não tinha tanto potencial assim. Tanto que quando ele foi vendido, todo mundo falou, não, vai ser melhor, ele não tá jogando nada, pode ir. Sim. O Gabriel Menino, a gente tinha uma expectativa, porque ele demonstrou, sim, um bom futebol na Libertadores de 2020, ele foi um dos melhores do meio de campo do Palmeiras, ele revezava ali com o Danilo na titularidade, então era um bom jogador, mas aí foi pra seleção e caiu, mas o Danilo, todo mundo sempre comentou que era o melhor dos 3. Tanto que se mantém no alto nível até hoje por conta disso. Mas deu uma deslumbrada, assim, é fato. Não dá pra negar. O problema é você chamar e não ser testado. E esse tipo de jogador eu acho que o Brasil não tem hoje. Que era o medo que eles estavam com o Pedro agora, do Pedro nem jogar, né? Que quase não jogou. Esse é o. Só que aí é que tá. Ele cavou a vaga fazendo aquele gol. Fez o gol, cavou a vaga. Acabou. Não tem nem o que contestar. Não, é incontestável, né? O problema. E aí, por isso que eu acho que o Danilo precisava ser testado, assim como talvez o João Gomes e o André, que tem a mesma característica do Danilo, que é esse jogador que faz todas as funções do meio. Ele pode fazer desde o primeiro volante marcador até o último homem de meio construído e finalizando. Mas o Tite testou um jogador assim. Edenilson. Entendeu? Tá mas aí o Edenilson jogou com o Tite no Corinthians em 2010, 2012, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa, Gatti, pra você. Esses 3 nomes que você falou, todos eles eu levaria no lugar do Fred. Então, eu acho que cabe até. O problema é que o Fred joga em alto nível na Europa, e aí é difícil contestar, entendeu? Você vê os jogos do Fred, cara? Sim, eu não acho o Fred esse supra-sumo em alto nível, não, cara. É que ele é titular no Manchester United. Não, ele tá na reserva os últimos jogos. Tá perdendo pro... Não, mas daí a gente tem Erickson, o técnico, né? O professor Pardal, né? Porque daí o cara que bota Maguire de titular não dá pra botar. Aí isso, Maguire ele cravou que é titular, porque é um jogador que isso e aquilo. Eu tava vendo um meme que acho que foi o Esporte Interativo que postou, que dos últimos 11 jogos que o Maguire jogou como titular, o time dele não ganhou nenhum.
Aham, Eu vi isso aí. Isso aí. Alguma coisa assim, né? Todos que ele foi reserva, o O time time, ganhou. o time O time ganhou. ganhou. Seja a seleção ou o Manchester. Então, É o Luan do Mas eu tava Inglaterra. vendo que parece que tipo, a panela dele dentro do Manchester é forte, né? Ah, mas Não, cara, ele só tava pode peitando- ser, só Ele pode. tava peitando com o CR7 lá e É botando o capitão do CR7 no time, banco por causa do. Ele Só capitão do pode. time, né? Mas só pode, mas daí tem um louco por trás que deixa, né? Ah, é que assim também, né, gente? Eu sou o maior fã e defensor do Cristiano Ronaldo que esse estado de São Paulo já viu. Mas também não dá mais, né? Já Acabou? deu. Já Chegamos deu, lá, né? chegamos lá. Já chegamos lá. deu, né? Já Já deu. vou. É a mesma situação do Daniel Alves, pô. Ele quer que o time jogue pra ele. Não Chegamos. funciona mais. Não, Chegamos lá. Não, chegamos lá. Eu já sou, eu deu. sou, Já eu deu. sou Ronaldete. Eu também. Mas. Eu também. Ah, Cara, eu- assim. Ele chegou lá e. Velho, tu não precisa mais disso. Tu não precisa fazer isso mais. exato. Sabe? Tu não precisa mais disso. Vou fazer o paralelo aqui dos dois goleiros da cidade. O Marcos fechou a carreira antes do Palmeiras ser rebaixado. Tipo, saiu no auge, assim, sabe? Tipo, beleza, não tô mais Ninguém jogando. lembra dele mal, tá ligado? Entendeu? É isso. Aí o Rogério Ceni. Os últimos 3 anos da carreira do Rogério Ceni, ele tem, sei lá, 2 jogos bons em 3 anos. E uns 15 gols de cobertura do Palmeiras e mais algumas humilhações, sabe? A gente Então, tipo, lembra só dele tomando gol de cobertura do Dudu. Entendeu? Então, tipo, não precisa mais, sabe? Não precisava disso, essa esticada na carreira. E O mal do Cristiano homem Ronaldo- é a ganância de continuar e achar que ainda dá. Aí Exato. que Por tá. exemplo, o Cristiano Ronaldo tá na hora dele voltar pro Sporting, entendeu? Ganhar aquele campeonato português, sabe? Tipo, Isso. tranquilinho, suave, jogando na boa ali, pegar Não uma vai ser quarta muito de final de difícil. Champions, sabe? O que não vai ser difícil, exatamente. Porque tu vai jogar Champions, tu vai meter gol, cara, tu vai aumentar teu recorde de gol, tá tudo certo. É sabe? isso, Tá vai tudo fazer certo. 30 gols no campeonato português que só tem cansado, e é isso. Cara, lembrando que ele fez isso no inglês com o Manchester United horroroso. O pior United da milênio, né? O United que o 10 era o Tevez, não era? Ou era Não, ele fez o ano Rooney? passado isso. Não, mas tá, do tá. ano passado agora já. Achei que Ano você passado. tava falando de 2007, ó, que não era Não, de horroroso. 2007 sim. Não, de 2007 era um bom time. Era um bom É, time, era um tipo, bom o time. Tevez era O Tevez com cabelo com escova compridinho. progressiva, O que era um Chanel argentino. Mas não era! Era feio pra caralho. Não né? era, cara! Era isso aí Olha mesmo. só. Era bem feio. E quando que foi lindo? É, Não, não. quando foi lindo, é Não, mas é verdade. que assim, quando você Isso sabe aqui, que você ó. tem uma deficiência estética, você tem que fazer o mínimo pra não parecer horrível, né? Ó, E o Tevez Esse forçava a cabelinho do amizade. Tevez não tinha como tancar, cara. É, era Não muito tinha Era barato. como. feio, cara. Alguém tinha que ter colado nele e falar, irmão, cabelo bem. porta, não tá dando, tá ligado? Nossa, Tá errado muito isso aí, foda. cara. Tá errado isso aí. Né? Então, eu acho que. E aí, Mas não é. É pesado. Então, e aí, Foda. assim, fechando o assunto, eu acho que de atacante a gente tá muito bem servido, apesar do Firmino, que eu acho que também já não dá É, mais. a única coisa que eu acho que eu mudaria de cara é Firmino por Jesus e. Cara, eu não sei se eu levaria o Matheus Cunha eu nesse também contexto não, aí, mas mas. Matheus Cunha eu também acho que não. não. Não, Por exemplo, eu Não, trocaria era o Matheus Matheus Cunha por Cunha ou um. Pedro. É Matheus Cunha troca- ou Pedro. Não eu era dos troca- dois. Eu trocaria o Matheus Cunha por um Coringa no meio de campo. É, Entendeu? exato. Eu faria exato. essa troca. E aí esse Coringa pode ser esse. E que assim, cara, eu desde que eu me conheço por gente olhando a seleção, sempre tem dentro do elenco um jogador que você leva pra Copa pra preparar pra próxima. O gol que o Vasco errou. Cara, Meu o Vasco Deus, já perdeu uns desculpa. 3 gols feitos. tá? Desculpa, De- 1 minuto e 50 do segundo tempo. Aquela bola enfiada tu e o goleiro. O goleiro tá entre a meia-lua e o pênalti. E o cara dá uma cavadinha, o goleiro está ajoelhado pra cortar ângulo. E a cavadinha vem no peito do goleiro. E é complicado. Boa. Meu Dando Deus do céu. dando- Cara, o Vasco. É o Vasco, cara. O Vasco tá fazendo Vasco. força. A que eu vi no Twitter é a melhor. O Vasco vai ser É. o primeiro time com acesso culposo, né? Exato, é isso aí mesmo. É isso aí. É, Eu então, vi um vídeo hoje do Casimiro lá falando assim: eu não tenho medo do Londrina, eu não tenho medo de não sei o que, eu tenho medo do Vasco. É. Ele é vascaíno, né? O Exato. Vasco é o que eu tenho mais medo. Exatamente. é o Meu próprio Deus medo do céu, do Vasco. Como é Então. que o cara perde isso? Enfim. Só, Seguinte. fechando, eu acho que toda seleção sempre tem aquele jogador jovem
que você já leva para a Copa preparando para a próxima. Foi assim com o Kaká em 2002, foi assim com quem que era em 2006? O Ronaldo em 94. Ronaldo em 94, Uhum. que era para ser o Neymar e o Ganso em 2010, que o Dunga acabou não levando. Então eu acho que falta esse cara. E aí pode ser um André David, o João Gomes. Eu não ficaria Mas o triste de Rodrigo? levar, por exemplo. Mas aí o Rodrigo já é realidade. O Rodrigo não é a aposta. Mas é que eles são bem novos, né? Mas aí a Você culpa é pegar de quem, o Gatti? Porque esses guris estão Rodrigo- voando com 21 anos de idade, os guris estão voando na É, Europa, cara. Mas o DBO, o Rodrigo já tá na Europa há 3 anos, cara. Parece Tá, que mas a não. culpa é de quem? O Ronaldo, quando foi pra Copa, o Ronaldo jogava no Cruzeiro. O Kaká Sim. jogava no São Paulo. Era 17 anos, não é Mas 20, aí que tá. 21. Tá, mas É ele foi com diferente. 18 pro Real É a Madrid mesma- e é a já mesma tem coisa. 2 Champions, né? É a mesma coisa você levar hoje o Hendrick do Palmeiras, por exemplo. É a mesma coisa. É Não, isso eu que eu tô entendo, dizendo. eu entendo o teu ponto. Entendeu? Mas o negócio é que os caras estão vindo buscar esses guris com 17. Tudo É. bem, mas Tá você entendendo? precisa que esse guri com 17, porque, por exemplo, você pega o Reinier, saiu junto com o Vini Júnior, do Flamengo. Uhum. O Reinier não fez sucesso, o Vini Júnior fez. A idade é a mesma. O que eu digo é assim, não é o que o cara tá jogando num time brasileiro ou num time de fora. Eu falo sobre realmente idade, porque você fala hoje 20, 21, já é um patamar de um cara consolidado na Europa, porque tá acontecendo isso. Agora, Sim. você pega um jogador de, por exemplo, o André tem 20 no Fluminense. E é um jogador que não tem experiência europeia e não tem experiência de seleção. É um cara que, se você for analisar, é um cara para jogar no lugar do Casimiro na próxima Copa, do Fabinho, do Fred. Tá, entendeu? mas a É gente isso. falando hoje, Gatti, você tira quem pra levar esse cara? O Matheus Matheus Cunha. Cunha. Tá, o Matheus Cunha, beleza. Eu tiro um do ataque e levo um Coringa de meio, Coringa entendeu? de meio, eu concordo com isso aí. Não, Que não, foi o que faltou. tirando ano o passado. Matheus Cunha, beleza. Agora eu pensei que você vai levar Não, um tirando Rodrigo esses em vez de caras. levar um... Não, pô, tá... Não. não. Eu tô dizendo levar esses caras que, tipo, não são unanimidades nem nos seus próprios times, sabe? É porque assim, no ataque, cara, o Tite é porque precisa, porque todos jogam e o Brasil tá jogando com 3 atacantes, então tem que ter banco, ok. Mas assim, o negócio é, Firmino foi pra tentar uma última chance pra ele e Entrou. a tendência é ser o Jesus no lugar do Firmino. Eu Né? não Se acho não que acontecer, o Firmino, é eu loucura. acho que o Firmino não vai ser convocado. Então, é o Também acho Jesus que no não. lugar do Firmino. É o Aham. lugar do Firmino, eu acho, né? Seria uma E- baita sacanagem com o Jesus ele não ir no melhor momento da carreira dele. Né? Exatamente. Foi todas as vezes, foi bancado um monte E a de jogo sem fazer. única disputa que foi pra seleção disputar a vaga com quem estava na seleção, talvez ali um Ibanes e um Bremer, pra ver se um deles vai, não sei. Mas a eu acho que única ele vai disputa... chamar o Militão pra ser lateral, pra Então, jogar de reserva daí de abre pra lateral, mais e um aí zagueiro, abre né? mais um zagueiro. Mas Vai, a única zagueiro. disputa real da seleção foi Matheus Cunha ou Pedro. Matheus Cunha por estar na Europa, Atlético de Madrid, E o Piriri Pedro por Pororó, e o clamor Pedro popular. porque é uma fase absurda e a bola fede, né? Sim, Chega a bola nele e procura e é entra. gol. Entendeu? É isso, Tropeça. E aí uma o que torção acontece? de O Matheus tornozelo Cunha sem não mês. conseguiu e o Pedro fez gol em 10 minutos de jogo. Então assim, um abraço. O Pedro tá na Copa, Matheus Cunha vai dar vaga, né? E aí, O tipo, Cunha já comprou uma televisão nova. o que, que Já, o Matheus... já que- reformou o home theater da casa, É, né? e o que o Matheus Cunha fez pra merecer estar na Copa também? Essa é a Nada. grande verdade, entendeu? Esse é o Fez tipo que de jogador. ele era o jogador da função que tá jogando. Então, mas aí é que esse é o jogador que comentaram aí que é jogador de empresário, porque não faz sentido. Desculpa, não faz. Não tem. Faz. Você falar que o Firmino, por exemplo, participar do ciclo é uma besteira, eu discordo, porque o Firmino era titular do Liverpool até jogando. pouco tempo atrás, Não, jogando bem, sendo o Firmino campeão. caiu na temporada Sim, passada. eu acho que é válido. Agora, você falar que o Matheus Cunha jogou um bolão nesse ciclo, desculpa. Ele não era nem Em nenhum titular do momento. Atlético de Madrid. Ele jogava não. e às vezes não. Então, e mesmo quando ele jogava era no Hertha ou no Hoffenheim, eu não lembro. Mas ele também não era tudo isso. Eu acho que era no entendeu? Hertha. O Firmino jogou no Hoffenheim, né? O Firmino foi o Hoffenheim, Matheus Aham. Cunha era do Hertha, eu acho. Então, não tenho essa. Eu sei que era um time azul e branco Do Hertha. Era do Hertha. da Alemanha. Era do Então, Hertha Berlim. tipo, entendeu? Pra mim não se justifica a ida. Por isso que eu falo. O Tite tem as suas panelas, eu discordo muito de algumas coisas. E ele cavou a ida pro Atlético de Madrid graças à seleção, né?
Sim, porque a seleção é uma baita de uma vitrine. Porra. É Olimpíada todo também, né? mundo. Teve É, Olimpíada. é verdade. Então, assim, nesse cenário, nessa situação, eu acho que existem alguns nomes que o Tite deixou de levar no seu auge, e aí eu posso trazer para vários exemplos aqui de, sei lá, jogando até próprio mesmo no Cara, próprio Veiga. Brasil, pô. O Veiga, o Dourado, quando jogava bem no Inter, dava para ter ido. O Dudu, em 2018, 2017, era o melhor jogador do Brasil. Sim. E não foi nem testado, sabe? Então, o Gabigol, em 2019, estava jogando o fino da bola, também não foi convocado para a seleção, todo mundo clamava por ele, sabe? Então, Gabriel Barbosa. tudo bem, desculpa. Eu também não gosto muito, mas é como as pessoas conhecem, né? Então, a gente tem que se adaptar ao nosso público. Não, é só a gente não ver ESPN, tá tudo certo. E aí a gente consegue deixar o Gabriel Barbosa. Então, por exemplo, esses caras eu acho que faria o Marinho, né, 2019, 2020, não foi chamado, tava jogando fino, e não tô falando que ele deveria estar, tá? É só questões de ciclo mesmo. Não, o Marinho morreu indo pro Flamengo, cara. Mas é porque também a concorrência ali era muito forte. Então, né? mas ele foi pra ser terceiro. Ele foi pra botar título na carreira, na Wikipedia dele e ganhar uma grana. Cansou de ser vice pro Palmeiras, e aí chegou no Flamengo e foi vice de novo. Exatamente. É foda, né? Ai, que triste. Situação difícil, espero que continue. Espero que continue, exatamente. Né? Mas enfim, eu acho que eu tenho confiança que esse ano acho que está mais próximo do que nas últimas duas Copas, mas eu ainda vejo com um pouco de pé atrás, porque eu acho que o Brasil, em momentos que pegar a seleção cascuda, eu acho que o Brasil não sei se tem psicológico para aguentar, sabe? Uhum. O Brasil, eu estava vendo um levantamento nesse último ciclo, né, de Copa de 2018 até agora, o Brasil pegou uma seleção da UEFA, enfrentou uma seleção da UEFA. Então, assim, em todos os jogos, sabe? Pegou várias da Conmebol, né? Por conta das eliminatórias, Sim. Copa América e tudo mais. Pegou umas Oceania avulsa. Pegou essas duas da África agora, enfim. Só pegou seleções, assim, meio fora do eixo, sabe? Mas aí que tá. Ao mesmo tempo que o Brasil não pegou nenhuma seleção europeia, as seleções europeias perdem com as seleções europeias que tu pensa, cara... E aí é que tá, DPO, é isso que eu falo. Todo mundo menospreza a Sérvia, a Suíça, que caiu no grupo do Brasil. Essas seleções que, vamos dizer assim, segunda prateleira da Europa, estão passando o carro nas que são primeiras. Porque então, o nível tá aí o muito problema igual. é de quem? O nível tá igual, então. Cara, o Brasil hoje joga de igual pra igual com qualquer time, qualquer seleção, cara. Qual Copa que o Brasil chegou como favorito e foi campeão? Mas... não sei se o Brasil chega como favorito. Chega hypado. Nunca e a gente. chegou. É que a gente tá. A gente tá empolgado, mas eu não sei se. Eu não sei como é que a imprensa internacional, antes desses amistosos, tá tratando do Brasil. Da mesma forma, DBO, porque quando você pega seleção africana, desculpa, a seleção da africana, as africanas dificilmente passam da fase de grupo de Copa. Não é base. Mas tu não te esquece que o Canu é perigoso, né? Mas e uma Gana? A Gana sempre chega numas quartas aí. Chegou uma vez só, aquela vez contra o Uruguai. Nunca mais chegou. Passaram a mão na Gana, né? Na real, não, passaram né? a mão não, né? Não, foi na real, não, né? O Soares passou a mão na bola ali e foi... A culpa não foi do Soares, quem errou. A culpa foi do cara que né? errou. Entendeu? Então, foi uma vez só, não é? O Brasil pegou outra vez Gana lá, ganhou de 3-0 em 2006, os caras nem viram a cor da bola. Então, e outra, era uma seleção diferente. Hoje as seleções boas da África são as seleções, sei lá, da Tunísia, e mesmo assim, não dá pra competir. Não existe mais aquela seleção da Nigéria com os caras correndo igual uns doidos. Um Canu perigoso. Não existe mais, né? O próprio Egito do Salah, que é um craque, tá fora. Então, não, assim, o Salah tem uns 3. O Salah perdeu o futebol dele com. Faz 2 temporadas. Foi retirado uma porrada do futebol do Salah. Né? Junto com o Firmino. Salah já se foi, né? A melhorzinha de todas é Senegal, com o Mané, o Mendy no gol, o Koulibaly na defesa. É isso, entendeu? E mesmo assim, não é uma seleção, meu Deus do céu, que maravilhosa. Não vai passar, por exemplo, vai passar talvez no grupo A, porque no grupo A não tem ninguém, né? Eu acho, Equador, Senegal e Holanda. Que você tá muito pessimista com a nossa querida seleção brasileira. Não é, eu sou calejado.
Eu já vi esse filme nos Mas últimos os 2 guri, anos. como diria Pô Fechou, os guri não estão de rola sonsa. Não tá. Eu acho que é muito. Esse A é o diferente, eu última acho que, seleção. sabe? A última seleção que eu acho que eu vi que tava hypado assim, pra ganhar mesmo foi a de 2006. Que aquela lá é. Nossa, aquilo lá era. Só que eles caíram no oba-oba, né? É, Aí foi então, bem só que daí, aí você vê o espírito que eles estavam. Eles estavam, tipo, naquela, ganhamos, somos os melhores e pronto. Eu não Desculpa, tô sentindo isso agora. 2014, se você não achava que o Calma, Brasil ia eu vou ser chegar, hexa eu em vou chegar lá, 2014, eu vou chegar lá, tô falando de 2006. Sim. 2010 não era a favorita, porque a Não. Espanha tava voando, a Espanha era lógico que ia ganhar. Não O era tic-tac, também. Não, era a Espanha, evolução, a né? Espanha Não era era. também. Não Era era. sim. Não era. Espanha, Era. a Espanha passou do Paraguai porque o Paraguai teve um jogador expulso na prorrogação, ganhou de 1-0. Ah, o Brasil no último 2002 lance. passou Copa, da né? Turquia porque teve o biquinho do Ronaldo, Gatti. É. Copa do Mundo, amigo. Não. Mas É. assim, a Espanha era de longe a favorita pra ganhar. Era o Agora, time que chegou com os holofotes. 2014, eu acho que o Brasil era favorito por estar em casa, não por ter É. o melhor time. Não, 2013 o Brasil Não. passou o carro na Espanha, não deu nem Mas o graça time era pra muito eles. Ah, o 3x0 na Porque Copa o das time da Confederações. Espanha era horroroso, já tinha. O Não, time e da o Espanha, Alves era do mesmo muito jeito ruim que também. que conquistou, definhou. Então, O nosso mas time o de Brasil 2014 passou o era carro. horroroso. Era horroroso, mas dava muito, porque não tinha ninguém destoando. Esse era o problema. sim. Não tinha nenhuma seleção despontando, uma fala assim, Sim. nossa, essa seleção tá jogando muito. Aí você pega o Brasil, que pegou a Espanha, que passou o carro na Itália, que passou o carro na Alemanha, na Eurocopa, chegou na Copa das Confederações, o Brasil passou o trator, não tomou conhecimento. Aí você pega a seleção passando das oitavas do Chile, jogando um futebol redondinho, com o Chile jogando muita bola, e o Brasil passando nos pênaltis, e depois pega a Colômbia e passa o carro na Colômbia também, com o Rames jogando o fino da bola. Quem não mas achou daí que o Rames Brasil é ia jogador ser... de Copa, né? Então. Não, mas quem achou que mas aí ao longo do campeonato, não ninguém, a gente não tava hypado antes. Antes não? era. Cara, Por antes. conta da é Copa porque das o Caio falou Confederações, que era pô. Copa no Brasil, mas era Copa no Brasil. Então, a gente Era o tava ganhar em hypado casa. porque era Copa no Brasil. Eu acho que esse é o ponto. Acho que a gente estava mais possuído pelo ritmo de Copa do que, tipo, realmente tem um time, tá ligado? Exatamente. Eu Cara, acho que a gente tava ontem eu pensando, Copa do acordei- Brasil, imagina a gente ganhar uma Copa em casa. Era isso. Então. E quase Eu que a acordei Argentina ganhou a ontem Copa aqui. E me deu uma Uhum. saudade de uma coisa. Ligar a TV e ouvir. Me deu uma saudade disso ontem, cara. Essa Do não era nada, 2010? assim, tá ligado? Ou era 2014? 14? Não, era 14, era a Copa do Brasil. Waka, né? Vocês lembram que tinham pessoas que saíam nas ruas pra agredir um tatu-bola inflável nas cidades? Aconteceu isso no Brasil, né, cara? Que loucura lembro. pensar nisso, né? Sério? Eu não Tu lembro não disso aí, lembra que o pessoal aqui em Porto Alegre agrediram o fuleco? Não, Sério? isso aí eu acho Vocês que não lembram? Isso aí Vocês não lembram? foi regionalizado aí. Fuleco, Rio Grande do Sul. fuleco, ataque. Eu não lembro disso aí, não. Malharam o fuleco, pô. Aqui, ó. Após ataque, fuleco volta em Brasília. Mascote é destruído aonde mais? Cadê? Porto Alegre Cagaram a teve, pau, cara. moleque. Os caras não cagaram a lembro pau, disso aí, fuleco. Aqui, ó. Mascote da Copa é destruído em Copa... Mascote da Copa do Mundo 2014 é destruído durante protesto em Porto Alegre. O ataque não foi premeditado, mas ocorreu após conflito com a polícia de Porto Alegre. Teve gente aqui que saiu de casa pra cagar pau o fuleco, cara. Caralho. Então, isso é o que eu tô falando. Aconteceu. Eu acho que vocês aí do Sul, vocês precisam. Do Rio Grande do Sul, vocês precisam. Não, o pessoal enlouqueceu, cara. O pessoal vocês estão o malucos, fuleco, cara. velho. Cara, eu lembro que houve a gente ficou puto isso aqui, foi 2014. E aí. Sei lá, eu tava em 2014, deixa eu ver. Tava na faculdade já. E, cara, foi um. Tipo, porque daí entra o pessoal contra a Copa, contra o capitalismo, contra o caralho. Velho, é Copa, é fuleco. Eu quero levar meu filho, meu sobrinho, pra tirar foto com o mascote da Copa. E tinha uns caras pichando, tacando pedra no fuleco, tá ligado? Meu Deus. O fuleco fez, cara. Não foi nessa Copa que todo mundo gritava que estádio de futebol não é hospital, que não sei o quê. Sim, pô, do Ronaldo, né? Então, que todo mundo ficou puto, então. É. Pô, é assim, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É. Não é? E assim, professores têm que doar o salário pro Neymar.
Porque Não, vai meu, fazer o eu Hexa. já tô repassando. Já tá fazendo o Pix todo. É de coração, Neymar. Vai lá. Neymar traga o Hexa, tá aqui, meu salário. Não, pô, ó, a gente tem que garantir pelo menos uma semifinal nessa Copa pra ter jogo todo dia, Ah, né? sim. Sim, Isso sim, precisa sim, ter. Sim. O trabalhador assalariado agradece Agradece. essa situação, porque seria muito importante para o nosso bem-estar Dezembro, durante né? o trabalho. Dezembro, a gente já emenda. Cara, se a gente ganha. Imagina, começa ali no final de novembro, ganha a Copa. Dezembro tudo é feriado, porque daí é Pô, eu Copa. acho que eu já vou estar de Então, férias, a gente. Ganhando a Copa, a gente emenda no carnaval, foda-se. Não, a minha empresa, a gente tem umas metas para bater no final do ano, né? E aí, assim, essas metas a gente depende dos nossos clientes, né? Das Da indústrias. Só que, tipo assim, não vai ter dezembro, né? Então, dezembro não existe por causa Então da Copa. vamos de novembro, velho. Não, é literalmente assim, tipo, a gente já tá contando com dezembro zerado, porque o que vier de dezembro é lucro, porque não E vai assim, a ter gente já nada. tá em outubro, né? Então tem um mês. É isso, a gente já tá. É um mês pra acabar o ano. É bem isso, acabou. Não, né? porque assim, o mês que tem agora mesmo é outubro, porque novembro a gente vai estar na pré-copa, por mais Não, que seja dia tem 20, dois né? feriados também grandes. Tem Tem um dois feriado feriados. na Ah, tem dia quarta 2 e dia o outro 15, né? emenda. E o dia 15 emenda, né? Então, tipo, brasileiro. Eu descobri que só no Brasil emenda feriado, vocês sabiam? Aham. Minha empresa é de origem uruguaia, quando tem feriado de terça e quinta, Eles os caras ficam doidos. trabalham segunda e sexta. Caramba. Não estão nem aí. A gente não, a gente emenda tudo. Os caras ficam Eu só quero fazer um parênteses nesse momento, porque essa notícia é maravilhosa. Do McDonald's McItalia. anuncia os lanches da Copa e as pessoas no Twitter se revoltam. Onde está o McItalia? Meu Deus. Queria Eu pedir vi licença isso. aqui pra me retirar aqui nesse momento, que isso aí é um momento triste da minha vida. É Cara, difícil. eles usaram o Tite, eu não vi isso. Eles usaram o Tite pra convocar os... Usaram o Tite, Os lanches. Cara, o Bagulho Mac Estados Unidos tem seu valor, viu? Eu não tava vi, eu dando não uma vi. olhada. Ah, eu Mac- vi os sabores ali. O Mac Ah, tem Estados uns Unidos bons, tem seu cara. valor. O do Mac dos Estados Unidos é bom mesmo. O do Cadê? Brasil é de frango, né? É, não, eu não vou falar porque o do McDonald's Brasil tem patrocina. um queijo empanado. Eu não vou falar o nome do McDonald's, porque o McDonald's não me Não, paga pra falar o nome McDonald's. patrocina nós. McDonald's, alô McDonald's, patrocina a gente, tá? K9 Esporte Clube, manda pra gente aqui os lanchinhos os pra gente pedir lanches um. pra gente avaliar antes e durante a Copa do Mundo, tá? Eu vou kit clipar pra isso cada aqui. residência, um kit Eu pra vou cada clipar e vou mandar residência. pro McDonald's isso aqui, tá? Da minha O meu manda é dois, bem porque se- pertinho aqui de casa, dá uns 3 minutos a pé. É, o meu também. Inclusive, McDonald's, manda dois Juninho, aqui tá pra aí, casa. Juninho. Clipa isso aí pra nós, Juninho. Clipa isso aí pra nós, a gente mandar pro McDonald's, tá? É, porque se for um só, minha esposa vai querer comer, então eu não vou ficar sem. Exatamente, Então, manda dois dois. aqui. Sim, Manda dois. dois aqui. É Exato, pro exato. casal, né? Também Tem que acho. ser pro casal. E leva nós pro Catar. Pronto. Isso. Ah, se quiser, não vou assim, reclamar, né? É um plus, tá? Eu não faço questão também, Não não, vou mas se reclamar, né? vier, eu não vou recusar, não. Ah, é muito bom. Copa do Mundo. Quem não gosta É de bom, Copa do cara. Mundo já morreu por dentro. Nossa, tá Gui, louco. professor Gui Canarim. Fala pra nós. Aquele momento de sapiência. Como é que tá a Série B? O Vasco tá empatando ainda, né? O Vasco tá, cara, tá muito embolado, né? A Série B ela chegou no momento aí que se o Vasco não se... Cara, é que assim, ó, é como tu falou antes, o Vasco vai ser o primeiro clube que vai ter acesso doloso, né? Isso. Não, é culposo. culposo. Não, culposo, é quando não tem culposo. intenção. sem a intenção de subir, né? Porque tá muito embolado, cara. Tipo assim, ó, Sim. o Vasco agora tá indo pra 49, Londrina 46, Sport 46, mas tipo, até a Tombense, que tem 43, que tá em 10º, tem chance ainda, entendeu? Tem chance. E Tom E esse- Benz se recuperou, parece que ganhou aí do 2 Não, a o 0. último jogo perdeu, o último perdeu. Não, mas parece Não, que ganhou do recuperou Novo hoje. Horizontino. É. Ah, sim. Ganhou do Novo Horizontino. E daí, tipo, do Sampaio correr pra baixo, daí eu já acho mais difícil. Mas, tipo, aqui em Criciúma o clima é do tipo, cara, dá pra subir, mas... Ah, Não precisa. queremos. não Bobeira. vamos hypar, tá ligado? Não vamos. É tipo, o primeiro ir pro objetivo era Qatar com não o cair. McDonald's, né? É Tipo isso, Qatar. isso, perfeito. O primeiro objetivo era não cair. 43 Garantir. pontos, esse ano, já não deve mais cair. Tá tudo Ah, não certo. cai. Com esse Não preço cai bolado de hospital não cai. Não cai, até porque, por exemplo, ano passado, na rodada passada, o quinto colocado tinha já 50 pontos.
E esse ano tinha 45, então, tipo, a distância é muito grande, né? Sim, sim. E daí o 43 já não cai. Então vamos ficar por aí, tá bom. Esse ano tá legal, vamos começar a renovar os contratos pro ano que vem. Já começou, na verdade, né? Já começou a reparar. Graças a Deus, né? A primeira vez que eu vejo isso acontecer. Planejamento, né? Jogador com contrato difícil, renovado em setembro pro próximo ano. Ah, não, aí é. E jogador Estamos importante. querendo. Isso, jogador importante. Então tá bom, cara. Tá ótimo. Agora a briga boa vai ser pros dois clubes de Santa Catarina cair, né? Que nós estamos na torcida aqui. O Brusque, que já tá quase lá, e a Chape, que é a próxima, né? Cara, a Chape cair pra C. Tem que virar clube de piscina. Essa é a Vai, frase, né? Não, pra mim os vai dois virar podem igual virar estacionamento. o Paraná E aí, Clube, né? E aí, assim, Isso. Igual aí- o Paraná Clube. Igual o Isso. Paraná. Esse vocês conseguiram, né? Uhum, Deu certo o plano contra o Paraná. aham. aí- Diz que vão e aí- querer disputar o Sul Minas aí. Uhum. Vamos e marcando aí vai certinho. ter, e aí vocês vão ter a presença dos principais rivais de vocês na B também, né? Que o Avaí tá fazendo uma força desgraçada Ó, pra o cair Avaizinho pra faz B, coisa né? boa. Mas esse vai faz coisa. Filho. E pro meu Faz deleite, coisa, o Figueirense não subiu pra Série C, né? Se atrapalhou não subiu pra Série B, né? Se atrapalhou nas provas. Tipo, precisava ganhar um jogo de 3, perdeu os 3 e não subiu. Isso. Ô, tocou, hein? Eu vou ter que me retirar, pessoal, porque eu tenho que trabalhar. Vai lá. Tudo certo, Caim. Obrigado. É, Viu? Trabalhar agora? valeu. Aham. Meu último dia E- trabalhando de madrugada, então Ah. E... a partir de amanhã já volto pro horário normal. Caio, antes Boa. de tu ir, então, rápido, pra aproveitar Hum. teu momento, minuto Fórmula 1. O que tu tem pra dizer? Corrida esse final de semana, né? A gente tá 2 semanas aí sem corrida. Max pode ser campeão já em Singapura. Uhum. Eles não estão querendo, porque para não deixar morno o campeonato, né? Mas não Assim, tem se dúvida. ganhar agora, acabou, né? Não. Disputa por segundo lugar, inclusive de construtores, né? Uhum. Saiu um ranking de motores, antes que da Ferrari é o mais forte. A Porsche desistiu da parceria com a Red Bull, então Porsche não vem mais para 2026. E o nosso brasileiro tá testando já o Alfa Romeo, né? Não, Aston o Aston Aston Martin. Martin, mas Aston Martin. dificilmente ele vai conseguir vaga aí. Acho que ele deveria ter. Que é o Pietro? Não, o Felipe Drogovic. Na verdade, assim, diz que a cláusula dele, ele tem uma cláusula no contrato que se ele for chamado para ser titular em alguma equipe, ele pode rescindir o contrato, né? Uhum. Mas acho que ele assinou cedo demais com a Aston Martin, cara. Se jogou na primeira que veio. Não é que se jogou na primeira que veio. Ele tinha uma cartada muito boa na manga, porque assim, hoje o que os pilotos fazem? Eles assinam com uma equipe muito cedo. Então, você tem o caso do Piastri lá, que foi roubado da Alpine, né? Sim. Ele tinha um contrato lá, fazia 10 anos já, que ele era da Academia de Pilotos, então ele só ia correr na Fórmula 1 se surgisse uma vaga na Alpine, né? Assim como um piloto Ferrari, ele só vai se a Ferrari tiver um banco ou alguma que ela interfira, tipo Haas lá, né? Uhum. E o Felipe Drogovic ele era um agente livre. Então ele não estava em nenhuma academia, então ele poderia Ele não assinar tava com preso qualquer... a ninguém. ele poderia assinar com qualquer um. E eu acho que ele pegou muito a primeira oportunidade que veio. Uhum. Porque na Aston Martin, Alonso assinou 2, 3 anos, a 2 para mais um. E o outro é o filho do dono. Tipo, Vai dar uma pegada, né? quando que você corre? Não corre. Aí complicou pra ele. É difícil. Né? Filho do dono, cara zerado, né? Uhum. Tá lá literalmente só por isso. Isso. Não, mas eu acho que ele é um bom piloto, o Ancestral lá, mas Ele é melhor que o Latifi, por exemplo. é melhor tava que o quase na Latifi. mesma condição. E o Latifi vaza, né? E o Latifi vazou, né? Vazou, só fica até o Mesmo final do ano. Isso. Cara, é muito bom, porque tem 21 pilotos e os caras estão em 21º, 22º. Sim. E só tem No 20 caso do pilotos Latifi, correndo, tá ligado? No caso do Latifi, São 20 pilotos e ele tá em 21º. Porque aí entrou dois De Vries. pilotos, né? Que o De Vries correu a última corrida e o Hülkenberg correu lá no começo no lugar do Vettel, né? Sim. E acho que o Hülkenberg tá em último, né? O Huckenberg tá em último. E o Latifi, 21º. O Latifi... Entrou e ganhou, né? exatamente.
Latifi é um caso à parte ali. Mas eu acho que se ele correr em outra categoria, é capaz de se destacar ainda. Quem sabe no videogame aí, daqui a pouco não é o mundo real, né? Olha aí, a gente tem exemplo de sucesso. Olha o Wendel Lira, né? Máximo respeito ao Wendel Lira. Ele viu que o futebol dele era pra videogame, não era pra... Exatamente, e arrepia no Ele é videogame, bom, né? viu? Ele é bom. Sim, Enfim, ele é campeão direto e, cara... Campeão Ele era pra mundial, caralho. inclusive. Ele foi campeão É. mundial do FIFA, não foi? Uns anos Uhum. atrás, né? Foi. Sim, é ele bom, ainda ele é é, bom, ele real. ainda participa, compete nas competições aí, Aham. nível mais alto do FIFA. Mas Aquele em cara que ia resumo vir ali. da NASCAR foi descartado, né? Eles não autorizaram. A FIA não autorizou. Eles estão falando agora que o Daniel Ricciardo pode correr ano que vem na NASCAR para voltar em 2024, porque o Daniel Ricciardo foi chutado da McLaren, né? Sim. Uhum. Então ele pode ir para NASCAR, correr um ano lá. O que eu acho muito legal, porque não sei se vocês assistiram alguma corrida de NASCAR já, é alucinante o negócio. Não. É absurdo. E o Rubinho é líder da Stock Car, né? O Rubinho é líder de Stock Car. Capaz de ser campeão esse ano, hein? Coitado, o Rubinho é um eterno meme, né? Ele é um Não, o bom Rubinho piloto. é terceiro, ele ganhou a última corrida. Ele é Cara, terceiro mas assim, ó, o Barrichello é que entra naquela coisa assim, ele pegou uns caras assim, como que ele ia competir com o Schumacher? É, uma geração muito complicada. Cara, é o Esse Benzema, foi o Benzema na sombra do Cristiano Ronaldo. tá É, ligado? exatamente, não tem A diferença é que o como, Cristiano Ronaldo ficou pra sempre lá. né? Você pega lá um Felipe Massa também, era um puta de um piloto, mas você tinha lá a ascensão do Hamilton, tinha Alonso, tinha Vettel, Sim. O próprio Schumacher. o próprio Schumacher ainda O tava próprio no Schumacher. finalzinho ali e não tinha como competir. Ele foi campeão por uma curva, né? O Massa, né? Lá. Isso aí. Nossa, aquele Aquela dia. machucou, aquela machucou. Por causa do Timo Glock, maldito. Por De causa do uma Timo porca, Glock. um parafuso no pneu lá que soltou. Ah. Né? É foda. Putz, é verdade. E... Obrigado, Caiozinho. Ah, não, vai. não, tô te expulsando, viu? Eu não tô te expulsando, é que tu falou que tem que trabalhar e eu tô te alugando. Já Obrigado aí. corta o cara da cal. Tá bom. Não, mas em resumo ainda tem, tipo, vagas abertas também pro ano que vem, né? Tem ainda uma da Alpine que eles estão decidindo, tem a Haas não foi confirmado, tem o na Williams, então umas coisas Talvez o legais pra Schumacher acontecer. caia fora, né? Então, eles estão falando do Schumacher fora, mas ele corre por fora aí numa vaguinha na Alpine, né? Alpine, Cara, né? o foda Sim. é que vocês falam Schumacher, eu não acompanho, me dá uma coceira. E eu sei que Sim. é o Júnior, né? É, o filho. É, mas É o assim, filho, dá não é o me dá irmão? aquela Que o coceira. irmão tinha Não. também, não tinha? Não, o irmão dele correu também, mas não É o Ralf Schumacher na Ralf. época na época Não, do Michael. Era ruim. É. Puta merda. Era ruim. Era Ele tipo Só Alisson pelo e Muriel, sobrenome. tá ligado? Não é que a régua era muito alta, a família Era tipo Schumacher era Alisson e muito Muriel. alta, O é. Muriel não Cara. era um goleiro ruim, mas era irmão do Alisson. Falaria isso, tá com saudade do Lomba, ou Gabriel? Não, nenhuma. Nem do Bom, Lomba nem do Patrick. Cortando Nem do Lomba, nem do isso, Patrick. semana que vem a gente consegue discutir mais sobre Fórmula 1, porque vai ter a corrida esse final Vai de ter semana, corrida, né? né? Sim. Vai ter corrida de Singapura aí, e a gente consegue conversar melhor. Mas eu vou nessa. Valeu. Vai lá, Caio, acompanhando Obrigado, vocês aí. Carzinho. Beijo, bom Valeu. trabalho, viu? Valeu, tchau pra Valeu. vocês. Olha, meu querido. Deixa eu ver, cara, isso aqui é muito bom agora. Ele sai, aí pega a visão, Nossa senhora, muda. E a gente já tem aqui, ó. Cara, obrigado, Twitch, viu? Muito Obrigado, bom. Twitch, tá? Muito bom. Obrigado, Twitch. Tá. Fórmula 1 foi, Série B, Série A. Pintou o campeão. Não, Pintou o não campeão. fala isso, cara. Ah, Não, não. Gat, assim, o campeão já tinha pintado desde muito tempo atrás. Mas a gente tava iludido, achando que dava. Entendeu? Não, A não diferença é, tu tem Eu time vi. que não oscila e times que oscilam. Não é, cara. Eu vi o Palmeiras 2009 em loco. Mas não é Eu sou 2009, vacinado. Eu sou vacinado. Mas o time é muito diferente, né, cara? É, Não tem sério. comparação. O mental desse time é É, um bagulho. Compensação, o galão da Márcia, cara, só vai Esse aí pegar se esfarelou, né? Libertadores Esse aí por se causa de esfarelou. mercadismo, né? Se esfarelou. Não, vai vir pra pré, né? Começar o ano em janeiro já. Vai É, perder mas pro Tolima. por pena, né? Por pena, porque assim, não é G6, dá pra pegar o G8, né? É, eu acho que é. Se o Eu América não. ganhasse na última rodada, passava eles. O América. Já. Cara, bizarro isso aí, tá? Cara, Muito bom a cena do Hulk pedindo pro pessoal desligar o sinalizador. Aí Aí o cara com o corta a dedo no meio.
Tá o cara com o dedo no meio. Eu vi esse. Só manda ele vai jogar bola, cara. Isso. Cara, muito bom. Cara, o futebol é maravilhoso, velho. Ah. O futebol é maravilhoso. Eu não me surpreendo com esse time do Galo, não, viu? É claramente o retrato do Cuca largando um trabalho e voltando. Ah, É, sim. Exatamente. Sintomático. Também já vi isso, vivenciei e sei o quanto é doloroso. Sabe o quanto dói esse momento, né? O meu Palmeiras de Isso aconteceu no 2017. Corinthians também com o Carille, né? É bem isso. Então, É. cara, não é a mesma vibe, sabe? Tipo, Não é. apesar de ser os mesmos jogadores, a espinha dorsal do elenco ser igual, Sim. a vibe é totalmente diferente. O Cuca, ele sempre quando ele volta nessas assim, tipo, porque ele quer pegar o período sabático dele, que só ele sabe o que ele faz. Aí quando ele volta, normalmente é porque o time tá precisando, sabe? Aí o time não engrena, aí chamam ele, aí oferecem aqueles salários astronômicos, e aí ele vem com aquela puta má vontade, sabe? E aí, tipo, puta, eu não queria estar aqui. E aí isso influencia lá dentro. Todo mundo fala, pelo menos aqui no Palmeiras, quando ele voltou, que ele voltou, tipo, cagando pros caras. Ah, faz aí o que vocês quiserem fazer e é isso, sabe? Tipo, É o que tem. e é complicado. E o Atlético hoje é um time muito mais de abafa do que de estratégia. O jogo contra o Palmeiras ontem era tudo no abafa, não tinha estratégia. Era a bola no Keno e o Keno resolve. E é isso. Tanto que, assim, a gente aqui em São Paulo, a transmissão do jogo, nossa senhora, parecia que o Atlético merecia ganhar de 7-0 o primeiro tempo. O Palmeiras com duas chances claras de gol, o Dudu perdendo um gol debaixo da trave sem goleiro, bola na trave, os caralho, e o Atlético, nossa, o Atlético massacrou o time do Palmeiras. Nossa, meu Deus do céu, era pra ter sido 6-0 esse primeiro tempo, porque o Atlético dominou o Palmeiras. E o Atlético bem por cima vai perder o próximo jogo, tá? Que é contra quem? Fluminense. Ah, não sei. Esse jogo tá a cara do crime. Mas no Mineirão, não sei. Esse jogo tá a cara do crime. Vai por mim. O dinizismo vai aprontar nesse jogo. Ah, não, eu também acho. Tem um potencial, né? Tem esse potencial. Está com uma cara daquele. Tá com cara daquele jogo que o Fábio vai sair jogando, vai errar um passe, dar no pé do Hulk, o Hulk vai fazer um gol. Sabe? 2 minutos e 45 de jogo, né? E que nem tá claramente, esse jogo pra mim o retrato é esse. Esse é o retrato desse jogo. Depois vocês me cobram. Tem o Inter e Santos que... Eu não sei. Eu quero ficar no G4. Não, você broxou? G4. Não. É o... Choque de Mas realidade. será que vai ter o Reizinho? Então, é o meu medo. Porque esse merda, ele vai vir ele motivado. Gosta, né? Ele gosta, ele vai vir motivado, tá entendendo? Cara, isso aí é igual... Desculpa. É a mesma situação do Lucas Lima, é igual cometa. Aparece uma vez a cada 2, 3 anos. Não, mas daí a motivação nunca mais. É diferente. É diferente ali. Cara, esse cara... Se bem que o mercado vai dar só uma nele, né? E aí vai não tem motivação. Cara, olha pra cara dele, parece que ele tá com anemia. Não existe. Mas ele sempre foi assim. Cara, aconteceu um negócio no jogo do Vasco agora no replay aqui que eu tô... o cara entrou... Não, o cara entrou pela direita do Vasco pra chutar e a câmera tava atrás, lá na zaga, quase. E o cara da zaga ajoelha no chão e bota as mãos pro céu. Antes de o cara do Vasco chutar. Cara, o negócio tá muito feio lá em São Januário mesmo. Caralho. E o cara perdeu o gol, né? Opa, passou a moto dentro da sala aí. Randandandan, hein? Passou atrás no guarda-roupa aí. Caralho, passou aí. Ceará e América. É um jogo pro América se consolidar na briga pra Libertadores e o Ceará fugir da degola, né? Sim. Acho que é um jogo importante pro time cearense aí e eu aposto num belíssimo 0-0. O Ceará tá a 1 ponto e assim, ó, respirando por aparelhos, né? Ceará e Curitiba, né? Estão a 1 ponto da zona. Eu acho que a zona de rebaixamento aí vai ficar entre esses times aí mesmo, não sai disso, do Curitiba pra baixo. O restante já, pra mim, já se safou já. Desgarrou. Pra mim já foi, já. Bragantino acho que não tem chance, Fortaleza também não. É entre Avaí, Cuiabá, Ceará e Curitiba pegar 2 vagas. Não, o CAG e o Juventude já foram, já. O Avaí já foi, né?
O Avaí eu tenho minhas dúvidas Vai ainda. faz coisa, vai faz Cara, coisa. é que o Havaí caindo pra Tá. Série B, nós temos 6 pontos ano que vem garantido. É que o Avaí, não sei se o Avaí, se eu não me engano, é o time que mais tem pênaltis marcados a favor do campeonato. Se eu não me engano, são Meu 10 Deus. ou 11 já. Cara, Então, é muita coisa. E Sim, o Bissoli guri do tem Avaí 12 tem, gols 13, com 11 13. com 11 de pênalti. É um negócio assim. nossa Aham. senhora, Jesus. Então, É isso aí. eu não sei. Pode ser que pinte aí uma surpresinha no Avaí. Mas eu acho que também vai. Infelizmente. Tem um Flamengo e Bragantino. Cara, Bragantino, olha. Vai ser Flamengo- socado, Que né? joguinho encardido que foi ontem aquele Bragantino. O Bragantino é muito chato de jogar. Pá! Horrível. O time do Mas não vai pra Bragantino. frente também. O time isso do aí. Bragantino é aquele catado de jogador que deu certo em algum time, caiu de produção e aí vai pro Bragantino. Quem é que já jogou no Bragantino? Marquinhos Gabriel. Que é um catado, sabe? Que não deu certo em Aonde? lugar nenhum, os caras jogam lá. Aonde esse cara não jogou? Essa é a É, pergunta. exato, essa é a pergunta. Não, ele teve chance de ser ídolo aqui e não quis. Jogou mais uma oportunidade fora da carreira. Depois de já ter última, jogado talvez. umas 40. Eu não sei. Você sabia que ele já jogou no Palmeiras também, né? Sim, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco. Quase gol do Londrina. Bicho, o Vasco tá fazendo tá fazendo força. Tá. Tá fazendo força, cara. Força. E pior É, que eu fico, esporte com o Wagner Love. eu fico triste pelo Vasco, porque eu acho que o Vasco é um bom time, assim. É um time que deveria estar na Série A de novo. Não, mas é Vai que o time do Vasco é muito ruim. É muito ruim. O clube deveria estar na Série A, mas o time é O muito ruim. time não merece. É. Aí que tá. Não, o Esse é time o é ponto. ruim, cara. Esse é o É. ponto. Esse é o ponto. Infelizmente. A gente vai ter também daí um Goiás e Fortaleza. Fortaleza é vai o amassar jogo- o Goiás. Cara, é jogo briga de 6 foice, pontos, né? Porque o Goiás tem 37, Fortaleza 34. Para as ambições do Fortaleza no campeonato, se ele quiser almejar alguma coisa a mais, ganhar. tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem É que ganhar. que o Goiás é muito difícil ganhar lá. Ninguém conseguiu ganhar Sim. lá no Sim. Railé Isso. do Goiás. Zenha. Ninguém Tem conseguiu o ganhar. jogo bom da rodada, hein? Esse jogo aqui vale a pena. Avaí e Atlético Goianiense. Meu Jesus. Esse aí- O Atlético Goianiense sem treinador, né? Sim, é verdade. É verdade. Eduardo Baptista Fala Fonte caiu, né? Você foi. Fala. Essa é muito boa. Essa entrevista. 3 pontinhos grátis aí pro Atlético Paranaense, né? 3 Exato. pontinhos de Aí graça. Né? Easy. Isso, Exatamente. não precisa nem jogar, né? Mesma falar com coisa o Juventude. Coringão, né? É Corinthians quem? E Cuiabá. Ih, se Será? bem que tem Daverson, né? Será? É. Vai Tem fazer o quê? Piscadela, né? É. Tem Pode Piscadela. Pode ser. É, tinha aquela esquecido coisa disso. Uma motivaçãozinha extra ali. E É, daqui a Daverson pouco, numa Caio. bola, pode acontecer o crime. Acho Exato. difícil, muito difícil. Exato, eu também acho, né? Mas É que o problema é pra sobrar essa uma bola, né? Aí que tá. Ele tem que estar lá também a bola sobrar, né? Isso. o Cuiabá Esse é também bom. é outro exemplar de Bragantino, né? Só que o Bragantino que não deu certo. Porque é verdade. tem Valdívia, emprestado também. Daverson, ex-Corinthians pra caramba. O Wendel, ex-Inter, tá lá. O Walter, que era do Verdade, Corinthians. Wendel, é Sim. verdade. Tem Deus muita tá lá. gente lá. Muita gente. Muito ex. E Tem aí, Muito ex. no Newton Santos, o novo Botafogo com um foguinho atrás do gol, Foguinho atrás do gol. enfrentando o líder. E aí, gato? Aí esse jogo, assim, voltam as peças de volância, né? Finalmente, porque jogar Menos sem de 3 não volante. comemora, então. Não, calma, você nem deixou eu fazer análise, calma. Voltam os volantes, né? Então, pelo menos a gente vai ter um pouco mais de Estrutura de segurança. Porque, cara, foi difícil jogar com a Tuesta e Luan de volante, cara. É muito abaixo, né? É triste. O Palmeiras tem um desequilíbrio muito grande do time principal pro elenco. Uhum. É gritante, todas as posições. Acho que só no gol talvez a gente tenha um nível mais similar. E mesmo assim a gente tá falando do goleiro de seleção com o Marcelo Lomba, para você Marcelo, ver a sim. diferença, né? Então, e os zagueiros também. Acho que a gente tem 4 bons zagueiros ali: o Kusevich, o Murilo, o Luan, que quebra um galho. Apesar, eu acho que o Luan ele é azarado, ele não é ruim. Ele é um azarado. E o Gomes, que é o melhor zagueiro em atividade no Brasil há uns bons anos aí. Mas o restante do time é sofrível, cara. É sofrível, é difícil. Então, ontem foi. Mas vai com o time titular, né? Então. Vai, não tem mais o que jogar, né? É. É só isso. Então,
Não tem por que poupar nem nada, eu acho que força máxima. E assim, o time do Botafogo tá embalando, né, agora. Tá engrenando, tá jogando bem. O Botafogo vem fortíssimo, né? Então, O Botafogo aí, 4 jogos de vencibilidade, né? Então, 9 você pontos, pega... 11 pontos em... 10 pontos em 12 na tenda. 10 em 12. Então finalmente, né? Demorou, né? Tem aquele moleque lá, o Jefinho, jogando muita bola. Eles estão com o Tiquinho Soares agora na cabeça de área ali, tá jogando bem também. Não sei. Cara, essa frase não tem como. Essa frase não tem como. O Tiquinho Soares na cabeça de área. Não tem como. Pô, o cara tá jogando lá, tá jogando bem, pô. Tá fazendo a função dele ali. Pra gente, Tico tem um outro contexto. Tico não é a mesma coisa em São Paulo, né? Não, aqui é só. Sul, então. Tico é, tipo, pequeno, sabe? É isso. Mas pra você pode ser alguma coisa pequena, né? De outra coisa. O que pra vocês é um pão, pra gente é isso aí que você tá pensando, entendeu? Não, pra vocês, vírgula, né? É só do Mambituba pra baixo. É só do Rio Grande do Sul. É só do Mambituba pra baixo, né? Aqui é pão. Aqui é pão também. É isso. Né? Mas enfim. Mas eu não sei, acho que vai ser um jogo difícil. O campo do Newton Santos é bem ruim, assim, de jogar bola. Então, não sei, de verdade. Não sei o que pensar. O time do Botafogo não é essa maravilha toda, mas eu não conto com uma vitória fácil, não. Se vier, vai ser do jeito Palmeiras de ser, sofrida. Justo. E aí, fechando aqui a quinta-feira, no dia... Quinta-feira, dia... é jogo adiado, que é jogo adiado por causa da final. Sábado, tá, né? Então esse aqui, deixa quieto isso aqui. São Paulo e Curitiba vai ser jogo lá pro final do ano pra São Paulo não fazer nada e o Curitiba tentar ganhar com o sub-12 de São Paulo e não cair, né? O São Paulo se bater 45 pontos e ganhar a Sul-Americana não vai fazer mais nada. É férias. Acabou. Mas se Deus quiser e os deuses do futebol permitirem, esse ultraje não vai acontecer. Sim. O nosso time, o Independente do Suco, vai fazer o crime, vai cometer o crime. Bom, coisas importantes acontecendo na Europa, então, né? Vários nada, né? Porque tem PSG início no sábado. E aí... mais 2 assistências do Neymar, um gol do Messi. Gol perdido do Mbappé errando 5 gols, fazendo 1. Isso. O que nada que de novo. Premier League, nada de novo sob o sol. Nada de novo sob o sol, exatamente. Premier League nós temos City e Manchester, viu? Esse final de semana. É verdade, domingo às 10, hein? É pra acordar, votar cedo. Que votar, cara. Que votar. Vota depois. Prioridade, né? Prioridade é isso aí. Prioridade. Não, nunca vai votar de manhã, sabe por quê, né? Porque só tem exatamente aquele grupo de pessoas. Sim, não, primeiro não pode ser, exatamente. É verdade? Aí fazem isso aí? É real. Se algum mesário faltar, o primeiro bobo que for votar, perdeu. Mesmo? Aqui em São Paulo, a gente só não vai votar de manhã porque tem mó fila de pessoas de faixa etária acima dos 60 que não precisariam estar ali fazendo aquilo, aí fica na fila da votação. Aí a gente, entendeu? É por isso que a gente não vai. O jogo é esse aqui, né? O jogo é City e United. De resto, que Arsenal e Tottenham pode ser um bom jogo. Pode ser um bom jogo. Sim, sabadão, 8h30, nossa, mas daí vamos combinando, né? Quando eu acordar, eu vejo o resultado e o melhor momento, né? É bem isso aí, né? Sábado, 8h30, bobeira, né? 2x2 com 2 gols do Jesus, 2 gols do Richarlison, tá tudo feito. Assino agora. Nossa, eu assino aí, tá? muito. É isso. Tá saindo abraçado os dois de campo ainda, tá? É isso. Trocando camisa. Tem do La Liga? Quem joga contra os dois bobos lá do La Liga? Na Espanha. Cadê? Também acho que Mallorca e Barcelona e... Meu Deus. E Real e Osasuna. Esses campeonatos pra fora são muito ridículos, né? Cara, Vamos combinar. Vamos combinar, né? Não, o pior é a Bundesliga. O pior é a Bundesliga que não tem o Bayern com... Cara, o Bayern tá em 5º na Bundesliga. Meu Deus. O Bayern está em 5º. Imagina como é que não vem o Bayern, né? Vem daquele jeito, né? E eu falei que ia ser campeão da Champions, tá? Vai ser o que vai sobrar, né? Pelo jeito. Então, né? Cara, mas assim, acho que é acidente de percurso, né? Não, são 7 jogos. Não, deve ser. Tá no começo ainda.
São 7 jogos, vamos lá. O Freiburg não vai ter força pra chegar. Não tem Nem time, o né? Union Berlim. O não Union vai. Berlim tira print, vende, enquadra no museu. É líder da Bundesliga, né? É, Sim. não, É isso. acho né? que não tem muito o que mais, fazer. mais bola. Também que acho que é assim também, né? Vamos falar a verdade, cara. Eu não sei como deve ser, tá? Mas, tipo, pô, os caras ganharam 10 seguidas. Não é 10. a 11ª. Não tem mais motivação, né? Mas aí que tá, tu não ganha crise. Olha a Juventus. É, isso é Olha a verdade. Juventus. É, mas a Juventus tá fazendo força pra puxar uma crise, né? Tá, mas... e Os aí? caras não conseguem Pô, nada, tem pô. Inter e Roma, tá? Tem Inter e Roma no sabadão. Ah, também é aquilo, né? Ah, mas é pra ver Inter e Roma. É pra ver o Mourinho, Ah. é pra estar ali os É guris. só pela nostalgia, né? É só pra É. falar que tem alguma coisa pra falar de italiano, Pra te viu? dizer, bah, quando É, o Totti por que jogava na não? Roma era muito diferente, né? É, pô, isso. nossa, que legal. Ah, lembra Aí tu daquela vai Inter ver que tinha o- o Zanetti? Nossa, o Pandev e o Adriano. Stankovic. Isso. Oba era Martins, pico, o Júlio tá César ligado? no gol. Aí, o Júlio César no gol arrombado. Samuel na defesa. O campeonato italiano ele serve pra isso. É bem Pra isso aí nostalgia mesmo. do Play 1. Né? Do Pra Play 2, nostalgia Play do 1, videogame. né? Play 2, Perfeito. Play 2 ali, vamos lá. Perfeito. Triste, né? Cara, eu queria muito ver a Napoli sendo campeã do... Cara, esse Isso é legal. o time chamado Cremonense do O italiano time que podia estar fabrica jogando... sorvete. podia estar jogando, sei lá, é um time que, sei lá, jogaria o... Eu vejo jogando o Catarinão, Gui. Na moral. Não, joga ali aquele campeonato junto com da Coca-Cola ali. Isso, Aquele vai fazer pessoal. eliminatória da CONCACAF na primeira Isso. fase. Cara, não fala muito não, porque o Monza, tá? O Monza ganhou da Juventus na última rodada, Sim. se eu não tô Meu enganado, Deus. tá? Jesus Sim, Cristo. sim, ganhou e cara, os caras fizeram, assim, parou a cidade, tá? Meu Deus. Parou a É. cidade. Então, tá? eles ganharam... Os caras comemorando, os Então. caras, assim, foi o maior feito, foi a primeira vitória do Monza na Série A, no Calcio, se eu não me engano, tá? Jesus. Logo amado. contra quem? Deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, Monza, 4 pontos. Sim, foi a primeira vitória do time na Série A, na primeira divisão. Né, E se eu não me engano, o italiano. Monza é o time do Berlusconi, não é? Ah, não. É o time do Berlusconi, que ele saiu do Milan e tá no Monza. Quase certeza. Inclusive tem um monte de jogador famosinho lá, antigo, da época do... Associazione Calcio Monza. da, O que a da, Wikipedia diz? da época do Stankovic Pô, na O Inter. time é antigo, tá? É de 2000, tem 110 anos o time. É, Ah, então. não, mas esses times da Itália são tudo antigos, né? Tá, é verdade, é verdade. O time veio antes da cidade, às vezes. Olha lá, ó, o Crânio é um jogador conhecido, italiano, já tô vendo ali. Tem o D'Alessandro lá, já gostei do time. Né? O Pessina era ex-Inter de Milão, se eu não tô Ex- enganado. Sim, é quem tem página. Sensi A gente vê era quem tem do página Milan. na Wikipédia, tá? Ó, O- o Pessina tem página na Wikipédia, o Sensi tem página na Wikipédia, o resto não tem. Pode ver que o resto do time não tem nem página na Wikipedia, tá ligado? É, então. Ó, tem o Pablo Mari, ó, ex-Flamengo aí, ó. Caralho, é Flamengo. verdade. É verdade. É. Olha só, Tá vendo? olha só. É emprestado. Viu? É isso, né? Que fase, que situação, né? Pô, Aí você vê, pra você ver como o Meteoro Flamengo 2009 era realmente um meteoro mesmo, Meteoro. né? Porque, cara, não tem Não, não foi tem alinhamento cabimento. planetário, Aquilo encaixou e nunca mais vai é encaixar. muito diferente. Né? Ah, Foi. tá louco. Foi bizarro. Ó, Silvio Berlusconi compra o Monza Calcio em 2018. Aí, viu? Tá vendo? Comprou Tem- na Série C, cara, em 2018 na C, em 2022 ganhou da Juventus, tá? Comprou aí com o dinheiro dos contribuintes italianos, né? Valendo. Isso. Tá vendo? Não, Aí, ó. mas na Itália acontece umas coisas assim, né? A primeira ministra lá que falou. Mas aí é que tá. Se o político daqui, do Brasil, roubasse dinheiro público pra comprar um time de futebol e desse alegria pro povo, você não acha que seria melhor do que roubar pra fazer o que eles fazem? Ah, isso é verdade. Fica aí, ó. Fica aí o questionamento aí. Fica aí o pra vocês, ó. questionamento e fica aí esse pensamento para as eleições desse fim de semana, viu? É uma boa frase pra fechar pra vocês. Eu acho, no, né? no ano Algo a da adicionar? democracia. Vocês têm algo a adicionar, meus queridos? Pô, eu queria adicionar uma coisa. Que a Thunder X3 podia patrocinar a gente, porque nós três usamos a mesma cadeira. É verdade, né? Ó.
É Eu verdade, tava né? Puta, é verdade. É. Aqui, ó. A tua E era cor é a tua, Gui, que eu não consegui ver. A minha é toda preta, toda preta. Toda preta. É porque não Pensei tinha que era amarela, né? É, Não tinha amarelo. os caras são muito clubistas. Cara, é o clubismo no nível mais Alto sutil nível, alto possível, né? Sim, É a sutileza do clubismo, né? cara. Não tem ela porque é vermelho. O outro Mas tem Não, e verde, hoje o outro só tem lançaram preto a camisa porque do não tinha Criciúma amarelo. com as cores do Brasil, tá? Pra Copa. Ué, Eles fazem isso aí pra Copa eles pro pessoal pra vender camisa, né? Não, mas vai pera. jogar. Não Mas é pera. camisa de jogo. mas pera. É só O pra Criciúma vender. já não é amarelo? Ah, Mas é amarelo preto, e preto, né? Ah, mas tipo, não tem os detalhes pretos também? Na camisa Não, que mas essa fizeram que pro Brasil? lançaram é amarelo e verde. Ah, é. Ah, tá. Tá. Certo. Não, vale, vale. É Copa do Mundo, amigo. Vender, É né? Copa do Mundo, amigo. Copa do Mundo, amigo. É isso aí. É, 2014 essas o Palmeiras coisas fez uma também. Aham. É. Não vamos se apegar nessas bobeiras aí, né? E fora o que eu Exato. falei da cadeira, era só isso, TBA. Não tem mais nada pra falar. Seu Guilherme Gatti, algo a acrescentar? Não, só acho que, né, para que a gente tenha um domingo de eleições aí muito tranquilo, né, muito Isso. sábio, que a gente deixe o nosso voto de forma secreta, mas que a gente não faça como o menino Neymar, né, que o único erro dele é justamente esse. Não sei O pior é se que vocês uma sabem galera do que começou a vocês estão descambar o falando. voto agora, né? Tu viu? Eu não sei o que deu. Renato Gaúcho, os caralho, agora à É. noite. Sei Ah, lá, o pessoal fica meio louco também. deixa, Enfim. tá tudo certo, né? Eu, por mim, de verdade mesmo, acho que a gente deveria não parar a rodada do brasileiro, porque é muito mais importante do que isso, brincadeiras à Concordo. parte. Exatamente. Tá. Até porque é ano de Copa, né? Exato. Não pode perder data, entendeu? Eu acho Não que é pode isso. perder data, não pode A gente perder data. passou aí, ó, final de semana passado e essa quarta-feira sem jogo, praticamente. Quarta-feira passada e esse final de semana, o último que passou sem jogo, poderia ter, a gente poderia ter terminado o campeonato. O Palmeiras poderia ser campeão mais cedo, né? Mas, Dá enfim, férias antes, né? né? Pô, meu time tá precisando, né? Os caras tão mortos. Por aí que é. Mas é isso aí. Boa noite a todos, uma boa votação no domingo e que nossos times ganhem no final de semana, menos o do DBO, porque, né, medo. Não, agora o problema é o Dinizinho que faz segundo, tá? É, medo. Então, O Flamenguinho já desistiu, isso aí eu Já já abandonou. tô mais tranquilo. Certo, então, gurizada. Muito obrigado, Gui, caralho. valeu. Muito obrigado, Gatti. Caio, que já se foi pro trabalho. Pessoal que está acompanhando, muito obrigado por acompanharem mais um Canal Esporte Clube, onde foi muito de eliminatórias a CONCACAF e o Hexa, né? A gente conseguiu ficar 1 hora falando da CONCACAF. Vocês veem como a gente consegue abrilhantar Coisa boa. assuntos que ninguém fala na mídia esportiva? Exato. Olha o que a ESPN, o que a Sport TV, o que a TNT tá perdendo, viu? Exatamente. A gente consegue gerar conteúdo com a CONCACAF. E conteúdo de qualidade. Qualidade, conteúdo Prime, tá? Padrão FIFA. Qual padrão FIFA? Lembrete, McDonald's patrocina nós, viu? Meus queridos, muito obrigado por mais um Canal Esporte Clube. Obrigado pela participação de vocês. Um beijo, Gui, um beijo, Gatti, que também é Valeu. Gui, um beijo, Caio. Chat, muito obrigado. Nós nos vemos na semana que vem. Fiquem bem e fomos! Falou. Até mais, Falou. gente. Até mais. Falou. Valeu.